Lord of Mysteries, capítulo 31. Poção. Dan Smith encarou Klein com seus olhos cinzentos por um minuto inteiro, sem dizer uma palavra. Klein não se encolheu sob a pressão do silêncio e de seu olhar. Ele continuou travando os olhos com Dan. Você deve entender que depois de consumir a poção, não haverá espaço para arrependimento. Por fim, Dan falou de novo com uma voz profunda e sem emoção. Klein sorriu e disse: Eu sei, mas respeito a voz dentro de mim. Em primeiro lugar, sem sono não atende aos meus requisitos. O mesmo valia para espectador, com base na descrição que ele ouviu no clube de tarot. Ele não tinha certeza de quando entraria em contato com outros caminhos Beyonder. Um remédio lento não funcionaria para uma situação urgente, portanto, não havia necessidade de esperar. Pela mesma lógica, colecionador de cadáveres também foi eliminado, deixando duas opções, espreitador de mistérios e vidente, sob a premissa de que as poções da mesma sequência apresentavam igual perigo e que ele era incapaz de obter mais informações, bem como o fato de que tanto o espreitador de mistérios quanto o vidente atendiam aos seus requisitos, independentemente se o imperador Rosel fez apenas uma observação passageira ou se ele de fato lamentou não ter escolhido o aprendiz, bandido ou vidente, mas foi o suficiente para fazer pender a balança em seu coração. Além disso, ele poderia dizer pelo diário que, desde que descobrisse a verdadeira essência da digestão e da atuação, seria capaz de evitar os efeitos negativos que a poção traria de forma significativa. Quanto aos murmúrios e tentações ilusórias que poderiam levar as pessoas à corrupção e à loucura, ele já havia os encontrado mesmo sem ser um Beyonder. Tudo bem, Dan se levantou e pegou sua meia cartola. Ao colocá-la, ele disse: Siga-me para baixo. Klein assentiu e fez uma reverência de cavalheiro em agradecimento. Tá. Ambos desceram e seus passos ecoaram pela silenciosa e vasta escadaria. Klein de repente sentiu-se dominado pela ansiedade enquanto tentava encontrar um assunto para conversar. Capitão, você mencionou que tomar a poção não me daria diretamente o conhecimento correspondente sobre misticismo, que só terei as qualificações para aprendê-lo. Então, de onde veio o conhecimento básico do misticismo? Nossos predecessores arriscaram a vida por ele ou obtiveram por outros meios. Toda vez que ia para o subsolo, ele achava o ar especialmente fresco. Era óbvio que a ventilação era excelente. No entanto, a ocasional rajada de vento o fazia arrepiar. Dan olhou para ele, a escuridão em seus olhos cinza parecendo profunda e diferente. Ele respondeu com calma. Uma maneira, como você disse, são a experimentação, o resumo e o aprimoramento. A segunda, concessão dos deuses. Terceira, os murmúrios perigosos que os outros não podem ouvir não apenas rosnam e rugem sem sentido. Às vezes, eles descrevem alguns assuntos relacionados ao misticismo. Mas, de acordo com o que sei, todas as pessoas que ouvem os murmúrios por muito tempo enlouqueceram, sem exceção. Ou caíram na corrupção e se tornaram monstros. Claro, devemos agradecê-los. As anotações que eles deixaram são tesouros preciosos no campo do misticismo, atos de laboratório humanos. A umidade fria da passagem subterrânea fez Klein estremecer de repente. Então, meu ritual de aumento de sorte que se transformou em uma rede social mágica acabaria levando a efeitos semelhantes devido aos murmúrios loucos e terríveis. No cruzamento, Dan não seguiu em direção ao portão Xanis, nem se voltou para as armas, materiais e arquivos. Em vez disso, ele levou Klein para a esquerda e se aproximou da Catedral de Santa Selena. No meio do caminho, ele parou. Não ficou claro que ele tocou para abrir uma porta secreta. Esta é a sala de alquimia da nossa equipe de falcões noturnos. Vou pedir ao velho Nick que recupere a fórmula da poção do vidente e os materiais correspondentes de dentro do portão Xanis. Errei, você tem muita sorte. A Deus o abençoou com seu favor. Ainda devemos ter os materiais necessários para 2 poções de vidente. Senão, você teria que esperar um longo tempo. Dan apontou para a sala atrás da porta. Espere aqui. Mais tarde, observe o velho Ninho preparar a poção. É a parte mais básica dos estudos de misticismo. Ou não toque nas coisas lá dentro de forma aleatória. Elas são muito perigosas, caras ou ambas. Com isso dito, Dan acrescentou como antes. Ah, certo, esqueci uma coisa de novo. Você se tornar um Beyonder é o resultado de ter que enfrentar o perigo e a necessidade de encontrar o caderno. A ação meritória foi apenas uma parte dela, portanto, você não fará parte de nossa equipe por enquanto. Você ainda será um funcionário civil com um salário correspondente. Você ainda fará o que eu instruí a fazer antes. Uma coisa adicional é aprender mais sobre misticismo com o velho Neil. Você pode combinar horário com ele. Certo, além de se sentir um pouco descontente com a falta de aumento de salário, Klein estava de pleno acordo com o resto. De acordo com Dan, ainda havia o processo de aprender e compreender os novos poderes após consumir a poção.
Se ele se tornasse um membro formal de imediato e participasse de missões paranormais, sua morte era certa. Dan se virou e deu 2 passos em direção ao cruzamento quando de repente voltou. Outra coisa, eu sabia que Klein já estava acostumado com o estilo de seu capitão. Nós tiramos algo das ações da Ordem Secreta, disse Dan com sua expressão usual. É improvável que eles provoquem você em um futuro próximo, mas não seja descuidado. Tem a ver com eles serem temporariamente incapazes de confirmar se o caderno da família Antigonos é importante para eles. Pelo que descobrimos, eles preservaram alguns dos costumes antigos e podemos confirmar que estão relacionados ao Império Solomon e aos nobres corrompidos daquele período. Entendi. Obrigado, capitão, disse Klein enquanto exalava. Essa também foi uma das razões pelas quais ele não quis esperar, agarrando a chance de se tornar um Beyonder com tanta pressa. Enquanto observava Dan sair e confirmava que ele não viraria a cabeça para dizer mais nada, Klein entrou lentamente na sala de alquimia. A sala tinha mesas compridas. Havia tubos de ensaio, pipetas, balanças e cadinhos. Parecia um laboratório de química de sua vida anterior. Era apenas mais espartano e antigo. Fora isso, havia um enorme caldeirão, uma concha de madeira escura, uma bola de cristal translúcida e outros itens. O emblema sagrado das trevas e outros emblemas estranhos eram visíveis em todos os lugares. Eles deram ao quarto um tom de mistério. Klein olhou em volta com interesse, mas não era estúpido o suficiente para tocar nas coisas. Depois de um tempo, ele ouviu passos. O velho Nilo carregava um minúsculo baú de prata com padrões complicados. Ele ainda usava seu manto preto clássico único que parecia anacrônico, combinado com um chapéu de feltro com uma borda arredondada da mesma cor. A paz, nunca esperei que você escolhesse vidente. O velho Nilo abaixou o baú e usou seus olhos vermelhos um tanto turvos para avaliar Klein. Sua personalidade é igual à minha quando eu era jovem. Você apenas não quer seguir as massas. Nada mal. Acenda essas poucas lamparinas a gás e feche a porta. Tudo bem, Klein se esforçou para não tremer enquanto acendia a cada lâmpada a gás na sala de alquimia. Ele fez a luz fraca reinar sobre o lugar mais uma vez. A porta secreta estava fechada. Ele se virou para ver o velho Nilo enrugado e de cabelos brancos usar um monte de estranhos galhos de árvores amarrados para esfregar o caldeirão preto. A mistura de uma poção de sequência é muito simples, pelo menos para a sequência 7 e abaixo. Não há necessidade de uma chama especial ou qualquer ritual adicional, muito menos um encantamento. Não há necessidade de alguém participar com seu espírito. Basta seguir os passos da fórmula, adicionar as quantidades exatas e misturar. Isso é tudo. As rugas do velho Nilo pareciam brotar de seu sorriso. Sério? Klein questionou surpreso. Isso soa tão simples quanto meu ritual de aumento de sorte. Cara, é bem assustador quando penso nisso. Talvez seja um presente dos deuses. Louvada seja a dama, o velho Nilo desenhou um círculo aleatório sobre o peito. Em seguida, ele abriu o baú de prata e tirou um pergaminho de pele de cabra que exalava a antiguidade. A pele de cabra marrom amarelada se desenrolou centímetro a centímetro, revelando palavras nela. Klein olhou de longe e percebeu que estava em Hermes, um idioma que ele conhecia muito bem. Estava escrito em tinta que lembrava sangue, parecendo ainda ter sua fluidez intacta. Mas fora isso, não parecia extraordinário de forma alguma. Vidente, 100 ml de água pura, 13 gotas de baunilha noturna líquida, 7 folhas de hortelã dourada. Klein recitou em silêncio o conteúdo da fórmula, mas o resto foi bloqueado pelo pulso do velho Nilo, impedindo-o de lê-la. Água pura é água destilada várias vezes. Por sorte, fiz um pouco mais cedo, então não há necessidade de perder tempo com isso. Enquanto fazia a apresentação, o velho Nilo pegou uma grande garrafa de vidro lacrada da mesa com grande familiaridade. Ele tirou a rolha e derramou cerca de 100 ml de água pura no caldeirão sem pensar muito. Klein não ousou perguntar, com medo de afetar a mistura do velho Nilo. Afinal, era ele quem beberia a poção. 13 gotas de baunilha noturna líquida. Elas podem ser extraídas e armazenadas como um óleo essencial. O velho Nilo tirou um frasquinho marrom do baú de prata e com uma pipeta pingou 13 gotas no caldeirão de forma descontraída. Uma fragrância fraca, mas suave, emanou, fazendo Klein sentir uma sensação anormal de paz. 7 folhas de hortelã dourada. O velho Nilo pegou uma lata prateada e tirou a tampa. Com as próprias mãos, ele pegou algumas folhas e as espalhou no caldeirão. Klein sentiu o cheiro de um perfume fresco e estimulante. 4, 5, 6, 7... Perfeito, o velho Nilo riu e olhou para a fórmula da poção na pele de cabra. 3 gotas de cicuta venenosa. Isso não é algo que você deve beber à vontade. Pode fazer com que todo o seu corpo fique dormente a ponto de morrer. Nos tempos antigos, provou ser a melhor opção para cometer suicídio. Não é como se eu fosse bobo, Klein satirizou. O velho Nilo trocou as pipetas e pingou o veneno da cicuta no caldeirão.
A mistura criou um cheiro estranho que refrescava a mente. 9 gramas de pó de grama de sangue de dragão. O velho Nilo demorou a enfiar a mão no baú de prata e tirou um tubo de ensaio transparente. Havia um pouco de pó preto profundo dentro. Ele usou um becker e uma balança para medir 9 gramas de pó e derramou no caldeirão. Então, mexeu a mistura 2 vezes com a concha de madeira escura. O processo descontraído de fazer a mistura deixou Klein um pouco preocupado. Na verdade, os materiais anteriores eram apenas complementares. A quantidade exata não afeta o resultado final. Devo colocar um pouco mais. O velho Ni fez uma piada. Os 2 últimos são cruciais. O valor pode ser um pouco reduzido, mas não pode estar muito longe do requisito, ou seu aprimoramento pode falhar. Ou a quantidade não pode ser maior, mesmo que só um pouquinho. Nesse caso, você terá que tratar problemas mentais. Não é impossível morrer de imediato. Klein ficou tenso no mesmo momento ao ver o velho Nilo retirar uma garrafa de vidro preto do baú de prata. 10 ml do sangue de lula lavos. Este tipo de lula é considerado uma espécie biológica extraordinária. É uma clara mutação. Ela é coberta de mistério. Seu sangue se decompõe bem rápido sob a luz do sol e perde suas qualidades únicas. Deve ser armazenado em material opaco. O tom do velho Nilo não parecia mais relaxado. Ele colocou 10 ml de sangue em um tubo de ensaio com cuidado e rapidez. O sangue era azul como o céu. De tempos em tempos, produzia bolhas ilusórias como se estivesse conectado ao mundo espiritual. Depois de derramar o sangue dentro do tubo de ensaio, as gotas restantes são ignoradas como forma de precaução, sussurrou o velho Nilo. No momento em que o sangue azul entrou no caldeirão e fez contato com o líquido anterior, produziu sons borbulhantes. A luz ao redor foi tingida com um tom azul claro, fazendo Klein sentir uma estranha sensação de distância, mas também de familiaridade. Parecia a sensação de estar no ventre de uma mãe. Elevou a alma de um ser humano. O item final. 50 gramas de cristal aqua estelar. A voz do velho Nilo soou nos ouvidos de Klein, acordando sobressaltado enquanto ele olhava para a mesa. Na mão do velho cavalheiro havia um pedaço de cristal extremamente puro. Além disso, o cristal parecia gelatinoso, como se fosse geleia da terra. Não apresentava dureza. Sob a iluminação da luz azul, refletia pedaços de luz, pois parecia conter um vazio resplandecente de estrelas dentro. Este é um excelente material para a criação de cristais de adivinhação, apenas um pouco menos em consideração a quaisquer erros. O velho Ni mediu e usou uma pequena lâmina de prata padronizada para extrair o cristal. Água pura, baunilha noturna, folhas de hortelã dourada, suco de cicuta venenosa, trama de sangue de dragão, sangue de lula lavos e cristal aqua estelar compõem um vidente naquele momento. Klein não pôde deixar de lembrar a fórmula. Com tudo feito, o velho Nilo derramou alguns blocos de cristal aqua estelar no caldeirão. Cesou. Névoa ilusória se espalhou no mesmo instante, transformando a sala de alquimia em um borrão. Klein parecia ver uma vasta gama de estrelas em meio à névoa e sentiu como se estivesse sendo observado por uma existência invisível. Alguns segundos depois, a névoa se dissipou. O velho Nilo usou a concha de madeira escura e retirou um líquido azul escuro pegajoso. Tinha características estranhas, pegajosas e inseparáveis. Nenhum pedaço foi deixado no caldeirão preto. O líquido azul escuro foi derramado em um copo opaco antes que o velho Nilo apontasse para Klein. Sua poção de vidente está pronta. Lord of Mysteries, capítulo 32. Visão espiritual. Klein olhou para o líquido gelatinoso azul escuro, achando difícil descrevê-lo como um bloco ou um copo de líquido. Ele engoliu a saliva e disse com grande dificuldade: "Devo beber assim mesmo. Não há necessidade de quaisquer outros preparativos." Como um ritual, um encantamento ou uma oração, o velho Nilo reconheceu de forma concisa antes de dizer: "Preparação. Pegue um copo de vinho de uva em Tizarmir, fume um charuto Daisy, depois assobie uma música relaxante e dance uma animada dança da corte. Você pode fazer um sapateado se preferir. Por fim, jogue uma rodada de cartas Gent." Quando viu a expressão de Klein ficar perplexa, o velho Nilo riu e resumiu o que acabara de dizer: "Se você se sentir nervoso, você é bem-humorado." Não é os cantos da boca de Klein se contraíram enquanto ele resistia ao impulso de sacar a arma. Ele abaixou a bengala e estendeu a mão direita. Como se segurasse algo pesado, ergueu o copo opaco. O cheiro da poção era fraco e parecia etéreo. A paz não hesite. Quanto mais você hesitar, mais nervoso e com medo ficará. Isso só afetará a absorção que se segue, disse o velho Nilo de costas para Klein. Era como se ele tivesse dito isso casualmente. Não se sabia quando ele chegou à pia mais próxima. Ele abriu a torneira e lavou as mãos. Klein assentiu em silêncio e respirou fundo. Assim como quando era criança, ele beliscou o nariz e bebeu a poção como um remédio. Ele moveu o copo opaco para a boca e inclinou a cabeça, engolindo com um gole. Uma sensação fria e suave rapidamente preencheu sua cavidade oral.
Em seguida, fluiu através de sua garganta e em seu estômago. O líquido azul escuro pegajoso parecia crescer tentáculos finos e longos, trazendo estimulação e frieza a cada célula do corpo de Klein. Ele não podia evitar uma convulsão enquanto sua visão rapidamente ficava embaçada. Todas as cores pareciam saturadas. O vermelho era mais vermelho, o azul era mais azul e o preto era mais preto. As cores ficas se misturavam como uma pintura impressionista. Klein já vira tal cena antes. Foi quando ele foi questionado pela médium espiritual dele. Naquele momento, sua visão tornou-se um borrão e, embora sua mente parecesse leve, estava clara. Ele se sentia como um náufrago flutuando no mar. Aos poucos, seus arredores tornaram-se discerníveis. Todas as cores voltaram ao seu original enquanto uma névoa acinzentada e embaçada se esvaia. Ao seu redor, ele viu corpos que achava difícil de descrever. Havia objetos transparentes que pareciam não existir. No fundo, havia aglomerados claros de cores diferentes. A luz parecia possuir vida ou conter imenso conhecimento. Isso é um pouco parecido com o que eu vi durante o ritual de aumento de sorte quando Klein olhou para baixo por instinto. Percebeu que ele ainda estava de pé em seu local original, com seu corpo convulsionando. De repente, Klein percebeu, fazendo com que sua consciência afundasse de forma abrupta e se fundisse com ele. Bom, a névoa logo se dissipou quando as cores voltaram ao normal. O halo claro e brilhante e os objetos inexistentes desapareceram no mesmo momento. A cena na sala de alquimia voltou ao normal, mas Klein sentiu a cabeça inchar. Ele sentia como se estivesse sendo dividido. Tudo o que ele via tinha incontáveis pós-imagens. Seus ouvidos foram dominados por um murmúrio etéreo. Ornaces Flegreia, Ornaces Flegreia, Ornaces Flegreia. Klein sentiu uma pontada na testa quando logo pensou em causar destruição para descarregar seu desconforto. Ele franziu a testa e rapidamente balançou a cabeça. Sua visão está normal? Você também está ouvindo coisas que não costumava ouvir? Disse o velho Neil ao seu lado, com um sorriso disfarçado. Sim, Sr. Neil, o que devo fazer? Klein tolerou a intensa mania e perguntou. O velho Neil riu. Esta é a infiltração resultante da energia da poção. Você não tem os meios para controlá-la. Tudo bem, faça o que eu digo. Pense em um objeto em sua mente, algo comum. Torne-o simples e fácil. Klein logo se concentrou enquanto imaginava sua própria meia cartola tecida em seda preta. Ele se lembrou da sensação ao tocá-la e de sua forma exata. Coloque todo o seu foco nisso. Continue repetindo isso enquanto cria os contornos. Está um pouco melhor. A voz do velho Neil penetrou em sua mente como uma canção serena. Klein voltou seu foco pouco a pouco para a cartola imaginada. Ele sentiu os murmúrios diminuírem em um sussurro antes de desaparecerem. As imagens posteriores que viu também se empilharam e não pareciam mais um borrão. Muito melhor, respondeu Klein depois de acalmar sua mente com emoções caóticas e exalar. Ele olhou para seu corpo e descobriu que nada de anormal havia acontecido. Ele moveu seus membros e com meia antecipação e meia dúvida, perguntando: Consegui. Agora sou considerado um vidente. O velho Neil puxou uma placa de mercúrio espelhada e a colocou na frente dele. Olhe para os seus olhos. Klein focou o olhar e viu que ele usava uma cartola preta. Seu contorno se destacava e seus traços faciais pareciam normais. Além de ter o rosto coberto de suor, não parecia diferente de forma alguma. Ele seguiu as instruções do velho Neil e olhou com cuidado em seus olhos. Só então descobriu que seus olhos castanhos haviam se aprofundado bastante. Eram tão profundos como a noite, em uma completa escuridão. Pareciam tão profundos que poderiam absorver as almas dos outros. Normalmente, as pupilas marrom escuras são reconhecidas como pretas com facilidade. Sem olhar com muito cuidado, nem o próprio Klein teria notado. Esta é uma manifestação física dos poderes da poção. Quando você aprender cogitação e como convergir seu poder, seus olhos voltarão ao normal. O velho Neil sorriu ao estender a mão direita. Parabéns, nosso novo Beyonder, nosso vidente. Obrigado. Klein estendeu a mão e apertou-a. Sr. Neil, quando posso aprender a cogitar? Você pode aprender agora. Os passos iniciais da cogitação são relativamente simples. Ainda mais para os Beyonders, disse o velho Neil com um sorriso. Agora mesmo, produzir um objeto em sua mente para desviar sua atenção e direcionar a infiltração de energia para dentro é, na verdade, o primeiro passo para a cogitação. Tente fazer de novo. Klein fechou os olhos e, mais uma vez, sua mente retratou a meia cartola. Ele parecia alcançar o foco com mais facilidade do que antes. Logo, os pensamentos aleatórios que surgiam rapidamente desapareciam, deixando o contorno do chapéu. Deixe seu cérebro ficar um pouco em branco. Troque o objeto que você imaginou. Use algo que não existe neste mundo, um objeto que você imagina completamente do nada. Você tem que seguir essa regra. Só fazendo isso você pode entrar na cogitação. Só então você pode ultrapassar o conceito de eu. O eu ilimitado se tornará um com o universo, dando a você a capacidade de ver e entender a verdade. Você obterá conhecimento que só você mesmo pode entender.
No domínio dos estudos de misticismo, isso é chamado de experiência mística, explicou o velho Neil em um tom apaziguador. Você só precisa ouvir as descrições que farei mais tarde. O mais importante é entrar em cogitação, algo que não existe neste mundo. Imagine algo completamente do nada, as coisas da Terra contariam? Klein tentou usar um míssil intercontinental verde-terra que viu na televisão. Ele substituiu a meia cartola por esse míssil longo e grosso. No entanto, apesar de suas tentativas, acabou apenas concentrando sua atenção. Parece que não vai funcionar. Klein não teve escolha a não ser deixar sua imaginação correr solta. Ele delineou uma esfera de luz e depois muitos objetos semelhantes, reunindo-os. As esferas de luz estavam empilhadas umas sobre as outras. Pareciam objetos de fantasia. Os pensamentos de Klein aos poucos se tornaram etéreos e flutuantes. Seu corpo e mente se acalmaram. Os objetos que pareciam não existir, a névoa com os feixes de luz brilhantes e as cores complexas apareceram de novo. Eles flutuaram no céu bem próximos. Ele estendeu sua espiritualidade centímetro por centímetro enquanto olhava para eles em silêncio. Ele sentiu e absorveu. Muito bom. Como esperado de um vidente. Você entrou em cogitação muito suavemente. Você é apenas um pouco pior do que eu naquela época. Um pouco, disse o velho Neil com uma risada. Nesse caso, vou começar a ensinar a você a habilidade mais comum, mais fácil de entender e mais útil do misticismo. Visão espiritual. Ele apagou as lâmpadas de gás uma após a outra, mas abriu a porta da sala de alquimia. Fez o ponto onde Klein estava escuro, mas não a ponto de impedi-lo de distinguir silhuetas de objetos. Certo, em seu estado atual, levante as mãos e coloque-as na frente dos olhos. Seus dedos indicadores precisam estar voltados um para o outro, mas não devem se tocar. Abra os olhos e mantenha-os abertos até se acostumar com a escuridão. Klein completou cada etapa de acordo com a descrição do velho Neil. Ele viu as silhuetas de seus dedos e os objetos ao redor. Na verdade, você deveria estar deitado para deixar seu corpo ficar totalmente relaxado. Mas como o efeito de sua cogitação não é ruim, vamos continuar, o velho Neil riu. Focalize seu olhar em um ponto atrás de suas mãos. Tem que ser atrás. Em seguida, mova lentamente os dedos e mantenha a mesma postura sem tocá-los. Além disso, não os tire de vista. Klein ouviu com calma e lançou seu olhar para um ponto vazio atrás de suas palmas. Ele então moveu lentamente seus dedos indicadores dentro de sua visão. Uma vez, duas vezes, três vezes de repente, Klein viu uma cor vermelho-fogo entre seus dedos. É circunflexo, ele soltou. Você vê a cor? Isso mesmo. Esse é o passo inicial para a visão espiritual. A cor que você vê é a sua aura, explicou o velho Neil com uma risada. Sem pressa. Faça isso mais algumas vezes. Depois de estabilizá-la, procure outro lugar. Também aproveitarei esta oportunidade para explicar a você os diferentes significados das diferentes cores. Tudo bem, Klein moveu seus dedos para frente e para trás enquanto sua visão era treinada no vermelho ardente. O velho Neil pensou por um momento antes de dizer. Para simplificar, a forma dominante do misticismo divide as partes não físicas de um ser humano em 4 níveis. Em seu núcleo está o corpo espiritual, que também é a espiritualidade básica de todos. Há uma escola de pensamento que acredita que todas as criaturas biológicas têm espiritualidade e têm um corpo espiritual. Não tenho certeza de mais nada, mas para espreitadores de mistérios, o objetivo da cogitação e o método para aumentar nossa força é direcionado para o corpo espiritual. Fora do corpo espiritual está a projeção astral. É o meio para o corpo espiritual se comunicar com o mundo espiritual e com o espaço estelar. É considerada uma manifestação externa do corpo espiritual. Além disso, estará diretamente relacionada à sua ambição pessoal e às suas emoções predominantes. As cenas que você vê após consumir a poção são cenas que sua projeção astral vê quando vagueia pelo mundo espiritual. Esse mundo não obedece às leis do mundo físico. Envolve ceder o conceito de eu, o eu limitado e o eu do universo. Passado, presente e futuro podem ser empilhados um sobre o outro e essa é a fonte da adivinhação. No mundo espiritual, o que você vê é apenas uma imagem, um símbolo. Você tem que interpretá-lo para entender seu significado real. A adivinhação e muitos feitiços mágicos são lançados através da projeção astral. Não confunda sua relação e diferenças com o corpo espiritual. Um é apenas um corpo e o outro é para a forma. Klein continuou olhando para a aura entre as pontas dos dedos e chegou a uma conclusão simples. Mais adiante está o corpo do coração e da mente. Deste ponto em diante, ele se combinará com o corpo físico, envolve seu cérebro e é uma manifestação geral de suas habilidades inferenciais, analíticas, observacionais e de identificação. Algumas poções aumentarão mais essa parte. Um grande número de feitiços mágicos também o atingem. O velho Neil explicou com bastante detalhes. A camada mais externa é o corpo etérico. É uma manifestação de suas energias vitais e forma física. A cor da aura que você vê é um fenômeno externo do seu corpo etérico.
Em outras palavras, além dos corpos espirituais, fantasmas e espectros que você pode ver direto com a visão espiritual, também pode incluir certas existências que não devem ser vistas. Você também pode ver os corpos etéricos de outras pessoas ou suas auras. A partir de sua espessura, brilho e cor, você pode determinar sua saúde e estado emocional. Quando sua visão espiritual melhorar e você adquirir mais conhecimento místico, poderá descobrir ainda mais detalhes. Você poderá até determinar o tempo de vida dos outros. A propósito, o estado emocional que mencionei também se manifestará por causa de sua projeção astral. Quando você for mais alto na sequência, sua visão espiritual alcançará um estágio superior. Você poderá até ver a projeção astral de outra pessoa. Dessa forma, você aprenderá ainda mais coisas. Este é um nível que apenas videntes e espreitadores de mistérios podem atingir. Alguns companheiros até afirmam que a forma mais forte de visão espiritual permite ver qualquer coisa em qualquer lugar, incluindo o passado e o futuro. No entanto, sou cético quanto a isso. Parece bastante poderoso. Klein estava quase ficando ansioso. O velho Neil tossiu e continuou. Vamos voltar ao corpo etérico e às cores das auras. Seus membros e partes necessárias para o movimento aparecerão em vermelho. Sua cabeça e a superfície do cérebro aparecerão em roxo. Os pontos que excretam resíduos aparecerão em laranja. O sistema digestório aparecerá em amarelo. O coração e outros sistemas regulatórios aparecerão em verde. Sua garganta e outras partes do sistema nervoso aparecerão em azul. Um corpo equilibrado será coberto de branco. Isso é um símbolo de saúde. Quando escurece ou a espessura diminui, a cor muda. Isso indica que o ponto correspondente se tornou problemático. Significa que está em estado de exaustão ou doença. Além disso, a camada interna da projeção astral representa as emoções predominantes. Vermelho significa paixão e emoção. Laranja significa calor e satisfação. Amarelo significa felicidade e extroversão. Verde significa calma e paz. Azul significa frieza e quietude de pensamento. Branco significa brilho, uma ânsia de melhorar. Cores escuras significam preocupação, tristeza e silêncio. Roxo significa que a espiritualidade está tomando conta da direção, da frieza e do distanciamento. Pai memorizou a informação em silêncio e estabilizou sua visão espiritual inicial. Bom, você pode olhar para outros objetos. O velho Neil não falou mais enquanto assentia. Klein lentamente virou a cabeça e olhou para o velho Neil. De fato, ele via cores diferentes em diferentes partes de seu corpo. A aura era espessa e fina em diferentes pontos. A cor roxa em sua cabeça era mais brilhante e a vermelhidão de seus membros era um pouco escura. A brancura geral de seu corpo também estava um pouco desbotada. De fato, ele está envelhecendo. Klein fez um comentário silencioso para si mesmo. Apenas com o que viu ele sentiu que havia se tornado um Beyonder. Agora sou um Beyonder. Ele desviou o olhar e avaliou o velho Neil com cuidado quando de repente viu um par translúcido de olhos frios e implacáveis sem nenhuma sobrancelha no vazio atrás dele. Esses olhos quase ilusórios estavam olhando fixamente para o velho Neil, assim como para ele. Klein estremeceu ao ficar boquiaberto e disse: "Tem um par de olhos atrás de você." O velho Neil foi pego de surpresa antes de forçar um sorriso. Irinarius. Lord of Mysteries, capítulo 33. Interruptor. No momento em que o velho Neil terminou sua frase, o par de olhos ilusórios que espreitava na escuridão atrás dele desapareceu. Mesmo em seu estado de visão espiritual, Klein não era mais capaz de identificar vestígios de sua existência. Essa é uma característica da magia ritualística, explicou o velho Neil com uma risada. Assinante, a visão espiritual é uma versão aprimorada dos olhos Yin-Yang? Klein se sentiu como uma criança que ganhou um brinquedo novo. Empolgado, ele desviou o olhar e começou a observar cada canto da sala. Ele queria ver as diferenças da sala de alquimia com e sem visão espiritual, os contornos dos objetos no escuro, como mesas, tubos de ensaio, balanças, xícaras e armários, não pareciam diferentes de como os viu sem a visão espiritual. Eles não emitiam nenhuma luz ou cor. Objetos sem vida não têm nenhuma espiritualidade? Klein murmurou para si mesmo enquanto olhava para o baú de prata. De repente, ele viu uma vibração de cores. As cores eram azuis como o céu, resplandecentes como as estrelas, o vermelho carmesim como chamas ardentes. Materiais de seres extraordinários ainda têm alguma vida neles, e ainda estão ativos? Mesmo que a fonte já esteja morta? Klein refletiu sobre suas palavras enquanto buscava a ajuda do velho Neil. Uma descrição precisa é que eles têm espiritualidade remanescente. É um dos pontos cruciais de uma poção de sucesso. É também uma das razões pelas quais um Beyonder perderá o controle. Dan já deveria ter informado você, explicou o velho Neil francamente. De repente, ele riu, lembrando-se de algo. Lembro que a fórmula do coletor de cadáveres requer um sapo maduro e desidratado com manchas pretas. Consumir aquela poção requer muita coragem. Klein imaginou um pouco e achou nojento.
Ele não repetiu as palavras do velho Neil e voltou seu olhar para uma área escura. No entanto, não havia corpos espirituais ou fantasmas como esperava. Não é dito que o mundo espiritual está em toda parte. Klein perguntou por curiosidade. O velho Neil deu uma risada concisa antes de dizer: Pirralho, repita depois de mim. Esta é a sede de um esquadrão de falcões noturnos. Este é o solo abaixo da igreja da deusa da noite eterna. Há muitos Beyonders aqui. Você acha que vamos permitir que espíritos e almas varem por aqui? Além disso, o mundo espiritual e os espíritos são dois conceitos diferentes. Klein sentiu-se um pouco envergonhado ao virar a cabeça, fingindo olhar para a luz fraca dos lampiões a gás na entrada. Entendo. Enquanto falava, a área entre as sobrancelhas de Klein começou a ter espasmos. O que está acontecendo? Assim que se virou para perguntar, de repente ele viu uma figura parada em silêncio perto da porta na periferia da luz. Parecia humana, embora as cores de sua aura e a escuridão se misturassem perfeitamente, tornando impossível discernir. Isso, Klein sentiu um espasmo doloroso na glabela. A visão dele tornou-se caótica enquanto ele concentrava sua atenção de novo, mas não havia nenhuma figura sem forma. Estranho, ele se virou e perguntou: Senhor Neil, o ponto entre minhas sobrancelhas está um pouco dolorido por causa dos espasmos. Ah, isso é muito comum. Você é um novo Beyonder. A visão espiritual coloca um grande fardo em seu corpo espiritual. Além disso, drena você constantemente. Os efeitos físicos podem ser espasmos da glabela, dores de cabeça, hipersensibilidade e pequenos surtos de alucinações. E ao ver as coisas com a visão espiritual, é muito fácil sentir-se desconfortável como resultado do ambiente desconhecido. Também é muito fácil ter suas emoções afetadas pelos outros. Essas são coisas que exigem que você preste atenção. Você pode se acostumar e eliminá-las com a prática repetida. Além disso, use-a com moderação e não exagere, respondeu o velho Neil com um sorriso. Porque parece que você está encantado com isso, Klein pediu um conselho com pressa. Então, como faço para sair do estado de visão espiritual? Ele havia planejado mencionar a figura invisível que viu, mas quando ouviu falar dos pequenos surtos de alucinação entre os sintomas, afastou esse pensamento. Pelo espasmo da glabela e dor de cabeça, ele podia adivinhar completamente a resposta do velho Neil. Como antes, pense em um item para desviar sua atenção. Isso o tirará da cogitação. Feche os olhos, controle sua espiritualidade e diga para acabar várias vezes. Quando você abrir os olhos de novo, descobrirá que sua visão espiritual está desativada. O velho Neil descreveu com calma e, quando terminou, acrescentou: Claro, esse é o método mais trivial e desajeitado. Podemos insinuar para nós mesmos repetidas vezes durante a prática de cogitação para afetar nossa espiritualidade. Dessa forma, você terá um interruptor simples. Por exemplo, tocar em sua glabela de leve 2 vezes permitirá que você ative a visão espiritual com facilidade. Outros 2 toques simples a desativarão. Quanto à configuração, depende de seus hábitos e preferências. Entendi. Klein pensou por um momento e planejou imitar o velho Neil para usar 2 toques em sua glabela como um interruptor para sua visão espiritual. Um toque poderia ser acidental e bater 3 seria uma perda de tempo valioso em situações perigosas. Quanto a ações como estalar os dedos, elas chamavam muito a atenção. Ele aliviou seu foco e imaginou as esferas de luz empilhadas e reentrou em um estado de cogitação. Sob a orientação do velho Neil, depois de repetidas dicas e prática, ele enfim configurou o seu interruptor. Ele cerrou o punho um pouco e usou a articulação do dedo indicador para bater 2 vezes na glabela. Imediatamente, havia auras brilhantes de diferentes espessuras e cores aparecendo diante de seus olhos. Depois de mais 2 toques, tudo voltou ao normal. Eu finalmente consegui, ele suspirou com prazer. Só então percebeu quão exausto estava, sentindo que poderia pegar no sono a qualquer momento. Sua mente doía como se ele tivesse ficado acordado por 3 noites. O velho Neil disse com uma risada: Não somos sem sonos. A cada prática e o uso excessivo da visão espiritual, você precisará dormir um pouco. Agora você pode voltar e ter um bom descanso. À tarde, vá até a Rua Cruz de Ferro, onde a casa de Wilt fica, e caminhe. Tente o seu melhor para encontrar pistas sobre o caderno da família Antigonos o mais rápido possível. Amanhã, continuarei ensinando sobre misticismo. Claro, não se esqueça de ler os documentos históricos. Certo, Klein estava de pleno acordo com os arranjos do velho Neil. Klein pegou sua bengala e saiu da sala de alquimia. Ele observou a porta se fechar enquanto o velho Neil voltava para o arsenal. Klein massageou a glabela e as têmporas e, com a ajuda de sua bengala, subiu a escada. Nesse momento, Dan Smith veio por trás dele com os cantos dos lábios curvados. Com um olhar profundo, ele disse: Eu ouvi do velho Neil que você é um candidato muito adequado. Mesmo sem cogitação, você foi capaz de usar a visão espiritual. Talvez seja uma característica única de ser um vidente, respondeu Klein com humildade. Ele imaginou que Dan estava vigiando o arsenal do velho Neil. Dan diminuiu a velocidade e foi um pouco à frente de Klein.
Após alguns segundos de silêncio, ele se virou e disse: "Você tem que lembrar que a curiosidade matou o gato. Também pode matar Beyonders. Não tente sondar os murmúrios que você não deve ouvir ou ver existências que você não deve ver." Entendo. Klein sabia que esse era outro lembrete de como os Beyonders perdiam o controle. Depois de entrar na companhia de segurança Espinho Negro, ele cumprimentou Kozani, que obviamente não sabia que ele havia se tornado um Beyonder. Em seguida, saiu sem pressa pela porta e alcançou as ruas, onde pegou uma carruagem sem trilhos para a rua Daffodil. Ele quase adormeceu na viagem de volta. Ainda era de manhã e a temperatura era de cerca de 26 graus Celsius. Klein tirou uma chave de cobre de sua cintura e abriu a porta de sua residência. Ainda faltavam muitos itens em sua casa. A sala de estar e a sala de jantar ainda estavam vazias. Benson e Melissa estavam no trabalho ou na escola, então ambos saíram de manhã cedo. Klein não tinha capacidade de se preocupar com mais nada. Ele fechou a porta e logo foi para o segundo andar, entrando no quarto equipado com estantes que pertencia a ele. Depois de tirar o smoking e pendurá-lo em um cabideiro, ele mergulhou com vontade na cama. No momento em que sua cabeça bateu no travesseiro, ele adormeceu. Klein foi acordado pela luz do sol forte. Ele virou a cabeça e aos poucos abriu os olhos para descobrir o sol escaldante lá fora. Que horas são? Perdi o clube de tarô à tarde. Ele lutou para se levantar e caminhou até o cabideiro para tirar seu relógio de bolso do smoking. Ele não apenas havia se esquecido do assunto, como também havia se esquecido de fechar a porta de seu quarto e puxar as cortinas da janela Oriel. Klein puxou o relógio de bolso e sentiu alívio imediato quando o abriu. Passava pouco do meio-dia. Ainda faltava muito tempo para a reunião marcada para as 3 da tarde. Era segunda-feira, dia em que teria uma reunião com o enforcado e a justiça. Klein pensou enquanto tocava sua labela 2 vezes. A cena diante dele mudou mais uma vez quando ele viu que seu corpo restaurou o brilho. Ele bateu 2 vezes de novo e parou sua visão espiritual. Relaxado, foi até o primeiro andar e ferveu uma chaleira com água. Ele colocou algumas folhas de chá de qualidade inferior e mastigou um pouco de pão de centeio umedecido com um pouco de manteiga. Em seguida, Klein folheou materiais históricos e o diário do Klein original. Ele começou a revisar e consolidar seus conhecimentos. Às 14h57, Klein fechou o livro e tampou a caneta tinteiro antes de fechar as cortinas. Logo depois, ele trancou a porta do quarto, fazendo com que o quarto ficasse em uma escuridão anormal. Ele tocou sua gabela 2 vezes e ativou a visão espiritual para inspecionar seus arredores. Depois de confirmar que não havia corpos espirituais invisíveis em seu quarto, Klein interrompeu a visão espiritual e tirou seu relógio de bolso para verificar as horas. Tic-tac. Tic-tac. 1 minuto antes das 3, ele começou a andar e, como antes, deu 4 passos no sentido anti-horário em forma de quadrado. Enquanto fazia isso, entoou em chinês suavemente, só que desta vez não preparou nenhum alimento básico. Klein fechou os olhos ao sentir o dorso das mãos coçar. Parecia que as 4 pontas pretas que formavam um quadrado estavam se projetando e formulando algo. Gritos histéricos e murmúrios sedutores começaram a soar, mas Klein percebeu que a dor de cabeça não era tão ruim quanto da primeira vez. Não que ele não fosse afetado, mas que fazia o possível para não ouvir. Como um Beyonder, ele precisava ter mais autocontrole em tal ambiente. Logo, seu corpo ficou leve enquanto ele flutuava. Ele viu a emanação de uma névoa branca acinzentada e embaçada. Então, viu estrelas vermelhas escuras. 2 delas tinham uma conexão minúscula com ele e apresentavam uma sensação anormal de familiaridade. Klein olhou para o ele embaçado e murmurou confuso. É a projeção astral que o velho Neil mencionou. Ele permaneceu calmo por alguns segundos e criou o opulento palácio divino com a alta mesa de bronze sob o teto abobadado de novo, bem como as 22 cadeiras de espaldar alto que correspondiam às diferentes constelações. Klein caminhou calmamente até o trono de honra e fez com que seu corpo e rosto fossem imersos em uma espessa névoa cinza. Ele estendeu a mão direita e tocou 2 estrelas vermelho escuras familiares e criou uma conexão milagrosa. Lord of Mysteries, capítulo 34. Pagamento antecipado. Em um porão sem janelas, o corpulento Alger Wilson estava sentado ao lado de uma longa mesa com vários aparatos e pergaminhos de pele de cabra. Na frente dele havia uma vela meio consumida. O bruxuleio da chama fraca e amarelada fazia as sombras dos objetos e da mesa se moverem como uma miragem. O cabelo de Alger estava desgrenhado como algas marinhas com uma cor azul profunda que lembrava o preto. Ele usava um manto com padrões de raios bordados e juntou as mãos com os polegares voltados um para o outro enquanto se concentrava em uma garrafa de líquido preto à esquerda da vela. Oxi, 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 splash, splash, splash. O som de ventos tempestuosos ou bater das ondas do mar uivavam de dentro da garrafa selada. E em pontos onde a tinta preta não afundava, uma leve névoa girava.
Era como se ela tivesse crescido olhos e uma boca. Alger inclinou a cabeça para olhar o relógio pendurado na parede e observou a agulha atingir o 3. Ele pressionou a têmpora enquanto seus olhos escureciam. Cores fascinantes emergiram dos vários itens sobre a mesa. Nesse momento, ele descobriu que uma luz vermelho escura apareceu como um maremoto do nada, afogando no mesmo instante Burgo Imperatriz, dentro da luxuosa mansão da família Hall. Depois de dispensar a professora de dança, Audrey trancou a porta e sentou-se ereta em frente à penteadeira. O sol lá fora estava brilhante e lindo. Havia um caderno marrom claro feito de pele de cabra requintada. Foi aberto para revelar que estava em branco. À sua direita havia uma caneta tinteiro com ponta dourada e rubis embutidos. Audrey fez um teste e certificou-se de que poderia pegar a caneta tinteiro e escrever a fórmula no momento em que saísse da reunião. Estou tão ansiosa, ela inalou para reprimir suas emoções animadas enquanto olhava para o espelho com os lábios franzidos. No entanto, ela não viu seu reflexo. Em vez disso, um raio vermelho escuro e ilusório saiu de seu corpo. Acima da névoa cinza havia um majestoso salão divino que parecia a residência de um gigante. Cores vermelhas escuras floresceram em ambos os lados da mesa de bronze. Elas subiram como uma fonte antes de descer e esculpiram duas figuras borradas que estavam sentadas nos mesmos lugares de antes. Audrey, com seu cabelo loiro macio e corpo alto e esguio, olhou para o assento de honra por instinto. Ela viu uma figura imersa em uma espessa névoa cinza sentada nele. Uma de suas mãos estava espalmada, tocando a lateral da mesa enquanto a outra acariciava seu queixo. Boa tarde, senhor tolo, Audrey exclamou com uma voz alegre. Depois disso, ela virou a cabeça e olhou para a pessoa à sua frente. Com o mesmo tom, ela disse: Boa tarde, senhor enforcado. Esta senhorita com certeza não é sofisticada. Ela tem tanta certeza de que sou uma boa pessoa? Por que ela não esboça nenhum medo? Ela é uma senhorita nobre que foi bem protegida? Klein sorriu e manteve sua imagem insondável. Boa tarde, senhorita Justiça. Enquanto falava, ele abaixou um pouco a cabeça, moveu a mão esquerda e bateu 2 vezes na labela. O que ele viu mudou no mesmo instante. Ele viu a Justiça e o enforcado emitirem as cores de sua aura, e a névoa cinza circundante e as estrelas vermelhas escuras permaneceram as mesmas. Não havia nada que parecesse não existir ou brilhos lustrosos que possuíssem vida. Ele desviou o olhar e viu que a aura da Justiça combinava perfeitamente com as cores que o velho Nil descreveu. Que deveria ser vermelho, roxo, azul ou branco estava em seus respectivos lugares. Além disso, mantinham um brilho lustroso e eram de espessura apropriada. Era fácil dizer que ela era uma jovem vibrante. As cores de suas emoções são vermelho e amarelo. Isso é alegria, zelo e emoção. Klein fez um julgamento antes de voltar sua atenção para o enforcado. Como Justiça, não havia nada de especial nas cores da aura do enforcado. Suas emoções eram azuis misturadas com um pouco de laranja. Calmo, pensativo, cuidadoso e um pouco satisfeito? Sendo esta sua primeira tentativa, Klein chegou a uma conclusão sem muita confiança. Assim que ele desviou o olhar, de repente percebeu algo estranho. A aura da camada mais interna do enforcado era quase da mesma cor. Klein concentrou sua mente e deu outra olhada cuidadosa. Ele podia ver vagamente que no fundo do corpo etérico do enforcado havia um azul profundo, semelhante ao mar. Parecia uma tempestade de maré. Sua projeção astral? Ou devo dizer a superfície de sua projeção astral? Pelo que parece, ele é de fato um Beyonder e parece ser mais forte que o velho Nil. Klein analisou enquanto sua mente estava cheia de perguntas. Não necessariamente. Pode ter a ver com o fato de este ser um ambiente único. Deve ser apenas porque este é o meu território que sou capaz de ver coisas que o velho Nil não manifestou. Ele virou a cabeça para a Justiça de novo e confirmou que era uma característica que apenas os Beyonders possuíam. Nesse momento, Alger também completou suas saudações. Audrey deu um leve suspiro ao perguntar em antecipação: Senhor enforcado, você recebeu a caixa com sangue de tubarão fantasma? Alger deu uma olhada em Klein e o viu batendo na glabela como se estivesse pensando em outros assuntos. Muito obrigado. Atendeu perfeitamente às minhas expectativas. Nunca esperei que você a enviasse para mim tão rápido. O sangue de tubarão fantasma não é uma criatura extraordinária comum, disse Alger com franqueza. Audrey sorriu de forma humilde e disse: Estou muito feliz em ver esse resultado. Como adorava qualquer coisa relacionada a mistérios desde tenra idade, ela fez amizade com aqueles em círculos aristocráticos com interesses semelhantes. Eles trocavam informações, livros e artefatos raros entre si. Mas antes disso, nenhum deles jamais havia obtido qualquer poder sobrenatural para se tornar um verdadeiro Beyonder. Em vez disso, alguns príncipes sugeriram que poderiam presenteá-la com o que ela quisesse se aceitasse ser sua princesa consorte. No entanto, ela obteve o sangue do tubarão fantasma direto do cofre de sua família. Afinal, o inventário dizia apenas uma garrafa grande, sem especificar quantos mililitros tinha ou quão cheia estava. Assim, ela acreditava que tirar um pouco passaria despercebido.
Mesmo que houvesse um acidente e o assunto fosse exposto, era improvável que seus pais continuassem com o assunto. Alger olhou profundamente para o Toll envolto em névoa antes de virar a cabeça para trás com um sorriso. De acordo com nosso acordo, vou lhe contar a fórmula da poção, espectador. Deixe-me preparar-lhe. Certo, comece, Audrey inalou enquanto concentrava toda a sua atenção. Poções de baixa sequência são muito fáceis de preparar. Basta seguir a ordem que lhe forneço. Lembre-se de que pode haver quantidades menores de ingredientes, mas não mais. Isso causará grandes problemas. Você deveria ter ouvido sobre notícias de Beyonders perdendo o controle. Eu acredito que não há necessidade de repetir isso. Alger mencionou pela primeira vez coisas a serem observadas. Audrey assentiu com gentileza e disse: Eu entendo perfeitamente. Enquanto falava, ela virou a cabeça para olhar para o Sr. Tolo. Ela queria saber se o especialista em mistérios tinha algo a acrescentar. Infelizmente, o Tolo estava sentado em silêncio, como uma estátua. Alger pensou por um momento antes de dizer: ter quantidades menores não significa que pode variar muito se você não tem um assistente. Sugiro que passe algum tempo se familiarizando com experimentos químicos. Tem um tutor de família para esses assuntos, respondeu Audrey sem sentir o peso. Depois que Alger mencionou a maior extensão do desvio, ele recitou com grande fluência: Espectador. Poção de sequência 9. 80 ml de água pura. 5 gotas de essência de crocus de outono. 13 gramas de pó de paionol de dentes de vaca. 7 pétalas de flores élficas. Um globo ocular de um peixe manhal amadurecido. Adicione 35 ml de sangue de peixe preto com chifres de cabra. Os 2 itens finais são os ingredientes principais. Eles são criaturas extraordinárias do mar. Você tem que ter cuidado. Tudo bem, Audrey relembrou e repetiu. 80 ml de água pura. 5 gotas de essência de crocus de outono, 13 gramas de dentes de vaca, pó de paionol, lembrou Alger. Com a ajuda dele, Audrey memorizou a ordem da fórmula de forma gradual e precisa. No entanto, ela parecia preocupada enquanto murmurava repetidas vezes: Você sabe sobre cogitação? Quando Alger viu Justiça acenar com a cabeça, ele continuou: Não sei o quanto você sabe sobre cogitação. Deixe-me descrevê-la uma vez depois de consumir a poção. Comece logo a cogitação para controlar sua espiritualidade e energia. Certifique-se de praticar todos os dias para de fato compreender os poderes da poção. Desenterre o significado que ela simboliza e ainda mais de seus mistérios. Dessa forma, você pode evitar ao máximo o perigo de perder o controle. E o significado de uma poção está principalmente em seu nome, como espectador. Klein ouviu em silêncio a conversa e não tinha planos de interromper. Tudo o que fez foi memorizar e estudar em segredo, mas quando ouviu isso, de repente teve um pensamento. Audrey ouviu com atenção as explicações do enforcado e, quando estava prestes a perguntar sobre algo mais detalhado, de repente ouviu o som de batidas na mesa. Ela e Alger viraram a cabeça e olharam para o Tolo. Eles perceberam que a figura misteriosa e poderosa estava batendo suavemente com os dedos. Ele disse com uma voz profunda: Não se trata de desenterrá-los, mas de digeri-los. Não se trata de descobertas, mas sim de atuação. O nome de uma poção não é apenas simbólico, é também uma imagem. É a chave para a sua digestão. Audrey ficou atordoada e confusa ao ouvir isso. Ela não entendeu muito bem o que o Sr. Tolo tentava expressar. Ela olhou por instinto para o enforcado em busca de uma reação com o canto dos olhos e ficou surpresa ao vê-lo tremer e congelar. Era como se uma pessoa comum tivesse ouvido um trovão alto e repentino. Digerir, atuar, digerir, atuar, digerir, atuar. Chave Alger repetiu várias vezes suavemente como se tivesse captado um conceito-chave ou sucumbido a uma estranha maldição. Depois de um tempo, ele levantou a cabeça e disse com voz rouca: Obrigado, Sr. Tolo. Sua dica é tão valiosa quanto a minha vida. Você esclareceu muito. Claro, acredito que ainda não entendi ou compreendi seu conselho por completo. Klein manteve sua imagem misteriosa e insondável dizendo com um sorriso: Foi um adiantamento. Na verdade, ele não entendia o verdadeiro significado do que disse. Ele tinha certeza de que o Imperador Roselli era mais poderoso que o típico Beyonder e mais forte que o enforcado. Adiantamento. Audrey olhou para a reação do enforcado e soube que a dica anterior era preciosa. Enquanto ruminava sobre isso, ela perguntou: Sr. Tolo, o que você deseja que façamos? Em frente a ela, Alger disse com um aceno de cabeça: Que assunto você deseja nos confiar? Klein inclinou-se um pouco para trás enquanto olhava para os dois antes de dizer com uma voz suave e agradável: Recolham o diário secreto de Roselli Gustave em meu nome, mesmo que seja apenas uma página dele. Lord of Mysteries, capítulo 35. Troca de informações. O diário secreto de Roselli Gustave, Imperador Roselli. De fato, apenas tais assuntos valem a preocupação de uma figura poderosa como o Sr. Tolo. Audrey foi pega de surpresa antes de perceber que não achava nada surpreendente. Rumores diziam que o Imperador Roselli uma vez viu a ardósia da blasfêmia.
Dizia-se que as cartas secretas que ele criou escondiam os 22 caminhos do divino. Isso era algo que todo Beyonder de alta sequência com certeza prestaria atenção. Diário. É um diário. Alger franziu um pouco a testa ao perceber essa fala. O item que Roselle e Gustavo havia deixado para trás foi descrito pelo Sr. Tolo como um diário. Como ele sabia? Como ele determinou isso? Ele poderia saber como decifrar o texto enigmático de Roselle. Diante da pergunta do enforcado e tendo obtido o efeito desejado, Klein recostou-se na cadeira e entrelaçou as mãos. Ele respondeu de maneira relaxada. Vamos primeiro vê-lo como um diário por enquanto. Ele não negou ou confirmou. Audrey tinha ouvido os filhos de outros nobres mencionarem o assunto. No entanto, ela nunca tinha aprendido muito sobre. Com sua curiosidade despertada, ela perguntou. Dizem que o diário do Imperador Roselle foi escrito em uma linguagem enigmática ou símbolos que ele inventou. Sim, respondeu Alger. Algumas pessoas acreditam que é um conjunto único de símbolos do misticismo. Outros acreditam que são hieróglifos. Mas até hoje ninguém encontrou a maneira correta de decifrá-lo. No mínimo, é tudo o que sei. Com isso dito, ele virou a cabeça para Klein em uma tentativa de obter alguma confirmação ou mostrar suas suspeitas. São textos que foram transmitidos por gerações, portanto não estão mais em seu estado original. De acordo com sua linha de pensamento, como poderiam ser decifrados? Klein manteve a calma enquanto dava uma risada autodepreciativa em segredo. Quanto a como lidar com os símbolos do misticismo, ele pensou de imediato em uma cena ridícula e engraçada. Vestido com um chapéu pontudo preto e uma longa túnica, o mago maligno levanta a manga para revelar um símbolo tatuado em seu braço. Foi dito que este era um símbolo com poder misterioso deixado para trás pelo Imperador Roselle. Ele foi escrito com 2 grandes caracteres chineses simplificados azuis. Por ainda retardado, os cantos da boca de Klein se curvaram lentamente enquanto ele se encontrava de bom humor. Depois de ouvir a descrição do enforcado, Audrey disse perplexa. Não conseguimos entender os símbolos ou as palavras então. Como vamos passar a informação para você, Sr. Tolo? Ou devemos enviá-lo para algum lugar? Esta é uma pergunta muito importante. Não tenho como aceitar um item em segredo. Klein não tinha pressa em responder. Ele soltou os polegares de suas mãos entrelaçadas antes de batê-los de novo várias vezes. Logo, ele pensou em uma solução. Já que posso criar um palácio divino e uma mesa de acordo com meus desejos aqui, seria possível projetar o conteúdo nas mentes dos outros aqui? Vou tentar. Nesse momento, Audrey e Alger viram o Sr. Tolo mover-se lentamente em meio à espessa névoa acinzentada. Senhorita Justiça, vamos tentar. Imagine um parágrafo de texto e dê a ele as emoções de escrevê-lo com urgência. Sim, pegue a caneta tinteiro ao seu lado e escreva no pedaço de papel. Antes de Klein terminar a frase, Audrey viu um pedaço de pergaminho de pele de cabra marrom amarelado e uma caneta tinteiro vermelha escura à sua frente. Ela pegou a caneta tinteiro com curiosidade e dúvida. De acordo com as instruções, ela imaginou um poema que o Imperador Roselle escreveu certa vez. Se o inverno chegar, a primavera pode estar muito atrasada? Após escrutinar o texto, ela pegou sua caneta tinteiro e os imbuiu do desejo de projetá-los. Klein sentiu as emoções e, usando a caneta tinteiro como meio, ele adiou. No momento em que pusou sua caneta tinteiro, Audrey viu uma linha aparecer no pergaminho de pele de cabra. Se o inverno chegar, a primavera pode estar muito atrasada? Deusa, que fascinante! Audrey exclamou de espanto. Em seguida, ela olhou para Klein com algum medo. Sr. Tolo, você consegue ler o que estou pensando? Não, estou apenas guiando você. Simplifiquei o processo de escrever para você e fiz com que se tornasse uma impressão. Se você não quisesse expressá-lo, nada apareceria. Klein a acalmou com um tom baixo. É mesmo então precisamos apenas memorizar os símbolos ou a aparência do texto enigmático. Então, podemos apresentá-lo diretamente como quisermos. Audrey soltou um suspiro de alívio quando perguntou em esclarecimento. Sim, Klein confirmou. Esse não é um método ruim, senhorita Justiça. Não duvide de sua memória. Depois de se tornar uma espectadora, você receberá uma imensa melhoria nesse aspecto. Alger observou a tentativa de lado, chegando à conclusão de que o tolo era mais poderoso e misterioso do que imaginava. Quanto à sua memória, ele acreditava que o próximo avanço a melhoraria suficientemente. Com relação a isso, Audrey assentiu com alegria. Você me encantou com este lembrete, senhor enforcado. Você tem alguma outra orientação sobre os espectadores? Com isso dito, ela olhou em direção ao assento de honra. Senhor Tolo, vou trabalhar duro para completar sua missão. Farei o meu melhor para reunir mais do diário secreto do Imperador Roselle. Já mencionei antes que sou uma pessoa que gosta de uma troca justa e igualitária. O adiantamento que dei equivale apenas a 2 páginas do diário para cada pessoa. Se houver mais, darei mais em troca, disse Klein com calma, como se fosse um adulto que não se aproveitava de crianças. Quanto à origem do pagamento adicional, era naturalmente das recém-adquiridas páginas do diário do Imperador Roselle.
Isso formou um ciclo virtuoso. Você é mesmo um cavaleiro generoso. Alger ficou em silêncio por alguns segundos antes de se curvar de leve com a mão no peito. Após a reverência, ele se virou para a justiça e disse: "Deixe-me enfatizar mais uma vez. Um espectador será para sempre um espectador. Eu sei que muitos espectadores gostam de se imaginar como protagonistas ou algum outro personagem. Como resultado, investem muitos sentimentos nisso a ponto de chorar, rir, se enfurecer e ficar tristes por causa do drama. No entanto, não é isso que um espectador deve fazer. Quando confrontada com os vários dramas da sociedade e figuras que consciente ou inconscientemente representam um papel de personagens particulares, você deve manter a atitude de ser uma espectadora absoluta. Só então você pode observá-los com calma e objetividade. Você descobrirá seus hábitos, seus tiques de mentira ou seu cheiro de nervosismo. A partir dessas pistas minuciosas, você pode entender seus verdadeiros pensamentos. Acredite em mim, todo mundo é diferente por causa de suas emoções. Eles irão secretar diferentes coisas e cheiros diferentes. No entanto, apenas um verdadeiro espectador pode senti-las. Uma vez que você investe demais em suas emoções, sua observação será influenciada. Sua sensibilidade em relação às emoções dos outros se desviará. Óbvio ouviu com atenção enquanto seus olhos brilhavam gradualmente. Parece muito interessante. O coração de Klein agitou-se ao ouvir isso. O requisito da poção espectador, quando resumido, parecia ser um espectador absolutamente objetivo e neutro. Em certo sentido, era equivalente a atuar. Atuar. Era essa a atuação que o imperador Roseli se referia? Então, terei que atuar como um vidente e, a partir daí, digerir a poção aos poucos. No momento em que Klein estava imerso em pensamentos, Alger terminou de explicar as exigências que sabia de um espectador. Ele suspirou antes de dizer: "Parece que não há mais nada. Talvez possamos ter uma conversa casual. Podemos falar sobre as coisas que acontecem ao nosso redor. Talvez seja algo muito normal para você, mas aos ouvidos dos outros pode ser uma pista muito importante." Claro, Klein respondeu e assentiu ligeiramente. Ele já planejava tentar atuar como um vidente. Afinal, não parecia haver nenhum efeito negativo em fazê-lo. "Então, podemos começar com você, senhor enforcado?" Audrey concordou entusiasmada. Alger pensou por um momento antes de dizer: "O infame pirata que se autodenomina Tenente-General Delville iniciou sua viagem para explorar o extremo leste do Mar Sônia de novo." "O dono do Tulipa Negra?" retornou Audrey com uma pergunta depois de pensar um pouco. "Sim," Alger respondeu com um aceno de cabeça. "Eu nem sei quem é." Klein ouviu em silêncio enquanto ponderava sobre as notícias que planejava compartilhar. Tinha que ser algo que não o expusesse e ao mesmo tempo permitisse que ele recebesse opiniões. Logo, ele decidiu. Manteve sua imagem insondável de tolo e acariciou com os dedos a lateral da mesa de bronze. "Pelo que sei, a Ordem Secreta perdeu um caderno da família Antigonos. Esta notícia não era conhecida apenas pelos falcões noturnos da cidade de Tingen. A Ordem Secreta, bem como os Beyonders com laços estreitos com eles, também sabiam. Um caderno da família Antigonos." Alger repetiu antes de sorrir com um aceno de cabeça. "Sou curioso mesmo para saber qual reação a Igreja da Deusa da Noite Eterna terá se souber disso. Por que ele mencionaria a Igreja da Deusa da Noite Eterna?" Klein sentiu agudamente um problema, mas não era apropriado que perguntasse. Isso destruiria sua imagem do misterioso e profundo tolo. Naquele momento, Aubrey perguntou por curiosidade: "Por que você está curioso? Que tipo de reação especial a Igreja da Deusa teria?" Alger sorriu e disse: "A família Antigonos foi destruída pela Igreja da Deusa da Noite Eterna. Não tenho certeza se aconteceu no final da Quarta Época ou nos estágios iniciais da época atual." E suas pupilas de Klein se contraíram quando um calafrio o percorreu de repente. Pelo que parece, o valor que os falcões noturnos colocaram neste caderno da família Antigonos excede em muito a minha imaginação. A razão pela qual eles me nomearam como Beyonder, ter alguma contribuição e evitar perigo para mim são razões provavelmente insignificantes. É que eles desejam que eu aumente minha sensibilidade espiritual para ajudá-los a encontrar o caderno. Isso não foi escondido de mim pelo capitão. Ele havia mencionado isso, mas eu apenas não prestei muita atenção a isso. Depois de ouvir a explicação do enforcado, Audrey disse com profundo interesse: "Nunca imaginei que tal coisa tivesse acontecido." "Tudo bem, minha vez. Deixe-me pensar no que tenho para compartilhar." Ela inclinou a cabeça e a segurou com a mão antes de rir. "Ontem, minha professora de etiqueta me ensinou como desmaiar com elegância sem pausas falsas. É uma habilidade prática usada em eventos sociais para evitar situações embaraçosas ou caras desagradáveis. Eu estava apenas organizando meus pensamentos. E eu queria mesmo dizer é que desde o fracasso da batalha na costa leste de Balon, o rei, o primeiro-ministro e os cavaleiros estão sob imenso estresse. Eles desejam ansiosamente mudar a situação atual." Lord of Mysteries, capítulo 36. Uma pergunta simples.
Enquanto relembrava a conversa entre seu pai e seu irmão mais velho sobre a situação, Audrey colocou em suas próprias palavras: eles acreditam que a estrutura do governo é muito caótica. A cada eleição, se houver mudança de partido no poder, haverá mudança de pessoal de cima para baixo. Isso torna as coisas uma bagunça e reduz muito a eficiência. Não só causa a perda das batalhas, mas também traz grande inconveniência para os civis. Paine sabia muito bem que, como não havia um exemplo de referência, o reino Loen ainda precisava evoluir para um sistema que examinasse servidores públicos. A situação política ainda estava em seus estágios preliminares, portanto, após cada vitória eleitoral, muitos dos chamados cargos seriam concedidos a membros e simpatizantes. O imperador Rosel não estabelecer tal instituição em Intis não combina com sua personalidade. Será que ele desviou seu foco para outras coisas mais tarde na vida? Quando o enforcado, Alger, ouviu isso, ele interrompeu com uma risada suave. Eles acreditam. Então suas crenças são um pouco lentas. Talvez eles só sintam a coceira um ano depois de serem picados por mosquitos pretos. Os mosquitos pretos eram um tipo de criatura que residia no sul do reino Loen. Eram extremamente venenosos, e sua toxina fazia com que as vítimas tivessem vontade de rasgar a pele. Audrey estendeu a palma da mão e cobriu a boca. Ignorando a zombaria do enforcado, ela expressou a informação central do que disse. Infelizmente, eles são incapazes de encontrar uma boa solução para substituir este sistema no momento. Klein ouviu com atenção e sentiu que o assunto estava no domínio de sua especialidade. Ele sorriu de leve e disse: este é um problema simples. O Império de Amantes de Comida e os países decadentes que estudaram o Império de Amantes de Comida tinham muitas experiências de sucesso. Simples. Audrey voltou com uma pergunta confusa. Embora sua educação não incluísse política, ela ouvia as discussões de seu pai, irmão e pessoas ao seu redor com frequência. Ela tinha uma compreensão suficiente de assuntos semelhantes. Klein sentiu como se tivesse voltado aos quadros de mensagens do passado. Composto, ele disse, um exame, assim como um vestibular. Faça um exame aberto ao público. Pode ser dividido em 2 ou 3 rodadas. Use o método mais objetivo para selecionar a elite, mas Audrey sabia que tipo de objeção esse método acarretaria. Antes que ela tivesse a chance de organizar seus pensamentos, Klein continuou. Depois disso, use essas elites para preencher os cargos do gabinete, do governo do condado, do governo municipal e de várias cidades. Sim, os cargos que tratam diretamente dos assuntos, como o de secretário do gabinete. Posições diferentes devem ter requisitos diferentes. A segunda ou terceira rodadas podem ser realizadas com base na localidade e região. Os assuntos profissionais devem ser deixados para os profissionais. Quanto aos cargos políticos, como ministros, governadores ou prefeitos, serão deixados para os partidos que vencerem a eleição. Essa é uma fatia do bolo que eles merecem. Alger, que não tinha interesse em tais assuntos, virou a cabeça por instinto e ouviu com atenção. Audrey franziu um pouco a testa enquanto pensava profundamente. Não há pressa em substituir todos de uma vez. O gabinete e várias agências do serviço público serão prejudicados se isso acontecer. O governo pode fazer um exame a cada ano ou a cada 3 anos. Elas podem ser substituídas de forma gradual. Por fim, diante da expansão do reino e das renúncias de servidores assalariados que trarão vagas, pode-se sistematizar a distribuição de vagas. Klein expressou todo o seu talento como político de teclado. Ele então virou a palma da mão para fora e disse: tal projeto pode trazer as elites perspicazes do reino para o governo. Independente do partido no poder ou de quem seja o ministro, o serviço público permitirá que o reino mantenha suas operações básicas e efetivas. Claro, um efeito colateral foi o nascimento do demônio eterno que era a burocracia. Considerando a sugestão, Audrey perguntou em dúvida: você está insinuando que, mesmo que esses ministros se tornem macacos, os efeitos seriam insignificantes? Não, Alger interrompeu de repente. Acredito que os macacos são uma escolha melhor do que os atuais ministros. Ele fez uma pausa antes de acrescentar. Afinal, os macacos só precisam comer, dormir e acasalar. Eles não teriam ideias tolas e insistiriam em projetos sem cérebro. Senhor enforcado, parece que você tem um péssimo superior. Klein sentou-se em seu lugar de honra e balançou a cabeça em silenciosa diversão. Audrey refletiu sobre a sugestão que o Senhor Tolo havia oferecido e, depois de um tempo, disse surpresa: parece que pode mesmo funcionar. É uma solução muito simples, mas eficaz. Ela olhou para Klein e ficou sinceramente maravilhada. Senhor Tolo, você deve ser um ancião de inteligência excepcional e muito experiente na vida. Os cantos da boca de Klein se contraíram um pouco enquanto ele olhava para o enforcado e a justiça por alguns segundos silenciosos. Vamos terminar a reunião de hoje por aqui. Se a senhorita Justiça for capaz de influenciar sua família e efetuar mudanças neste assunto, posso orientar Benson com antecedência e dar a ele uma chance de se tornar um funcionário público. Pensando bem,
Benson era de fato adequado para tal carreira. No entanto, é improvável que a justiça tome a iniciativa. Isso ocorre porque o enforcado e eu poderemos descobrir com facilidade qual nobre sugeriu isso e basicamente adivinhar sua identidade. Claro, ela poderia fazer isso de maneira indireta e secreta. Por sua vontade, Audrey e Alger levantaram-se juntos. Lyne inclinou-se um pouco para trás e cortou a conexão. Ele viu as figuras ilusórias e borradas da justiça e do enforcado se despedaçarem e se dissiparem no mesmo instante. Acima da névoa cinzenta, no opulento palácio onde os deuses pareciam viver, ele era o único sentado em silêncio à cabeceira da mesa de bronze. Lyne não mergulhou na névoa cinzenta como da outra vez para sair. Isso porque sua mente ainda estava enérgica o suficiente depois de se tornar um Beyonder. A razão pela qual ele encerrou o clube de tarô cedo foi porque aprendeu a verdadeira atitude que os falcões noturnos tinham em relação ao caderno Antigonos. Ele decidiu que deveria procurá-lo a sério e não dormir o tempo todo. Fazer isso faria Dunsmith suspeitar de suas atividades em casa. Além disso, ele se beneficiou bastante desta vez. Lyne sentou-se na cadeira de espaldar alto à cabeceira da mesa de bronze. Seus braços se apoiaram no apoio de braço enquanto ele cruzava os dedos e observava com cuidado a névoa cinza sem limites. Ele achou o lugar sereno, como se ninguém tivesse pisado nele por 10 milhões de anos. Quando ele estabeleceu a conexão para convocar o enforcado e a justiça, notou algo de forma aguda. Esse era o fato de que, como um Beyonder, ele tinha a habilidade de tocar outra estrela vermelha escura. Isso significa que posso convocar mais um? Lyne relembrou a sensação e murmurou em confirmação. No entanto, ele não teve vontade de tentar, pois não sabia qual seria a identidade do recém-chegado ou que tipo de atitude ele teria. Afinal, nem todo mundo era como a justiça ou o enforcado, que tinham personalidades únicas que se misturavam com facilidade e pegavam o que precisavam. Eles até pareciam dispostos a esconder o assunto. Se ele puxasse alguém como Duns em si, a misteriosa organização que ele acabara de estabelecer ficaria sob a vigilância de uma igreja no mesmo instante. Como chefe de uma organização do mal, seu futuro seria preocupante. Lyne sabia que a névoa cinza era especial. Ele sabia que não era algo que um Beyonder na sequência de Dunsmith pudesse ver. Mas o problema era que, como ele tinha os poderes de um Beyonder, tinha que considerar a existência dos deuses. Lyne escolheu acreditar com cautela que os 7 deuses ortodoxos existiam na realidade. Claro, ele defendia mais a crença de que esses deuses eram apenas mais poderosos do que os Beyonders de alta sequência. Além disso, eles estavam sob limitações estritas. No mínimo, desde a quinta época, exceto por meio de alguns oráculos, eles não atuaram de novo. Ei, puxar as pessoas aqui à força não é uma coisa boa. Ninguém gostaria de ser puxado para o mistério por algum motivo desconcertante. Vamos esperar e ver como as coisas ocorrerão no futuro. Lyne suspirou e se levantou. Ele liberou sua espiritualidade e sentiu a existência de seu corpo. Então, começou a imitar a sensação pesada de mergulhar rapidamente. As cenas à sua frente mudaram. A névoa cinza e o vermelho escuro deixaram no mesmo momento. Lyne sentiu como se tivesse rasgado infinitas membranas de água antes de enfim ver o mundo real, seu quarto na escuridão. Dessa vez, ele estava totalmente acordado e levou a sério toda a experiência. Estranho, existem algumas diferenças entre a névoa cinza e o mundo espiritual. Lyne moveu seus membros e sentiu a existência de seu corpo. Depois de pensar seriamente na experiência, ele balançou a cabeça, caminhou até a mesa e abriu as cortinas. Hoje, as cortinas foram fechadas quando a luz do sol entrou, iluminando a sala. Enquanto olhava para a rua do lado de fora da janela e para os pedestres que iam e vinham, Lyne respirou fundo e murmurou em silêncio. É hora de sair e trabalhar. Como devo atuar como um vidente? Não posso ser apressado, tudo o que posso fazer agora é usar a visão espiritual. Pakland, Burgo Imperatriz. Aubrey se olhou no espelho. Ela viu suas bochechas vermelhas de excitação e seus olhos tão brilhantes que teriam intimidado qualquer um de olhar para eles. Ela não examinou nada disso enquanto relembrava com pressa. Ela pegou a caneta tinteiro cravejada de rubis e escreveu a fórmula da poção de espectador no requintado pergaminho de pele de cabra. 80 ml de água pura. 5 gotas de essência de crocus de outono, 13 gramas de pó de paionol de dentes de vaca. 7 pétalas de flores élficas. O globo ocular de um peixe-manhal adulto. 35 ml de sangue de peixe preto com chifres de cabra. Ufa. Audrey soltou um suspiro de alívio ao ler algumas vezes para confirmar que não havia cometido nenhum erro. Ela teve vontade de dançar de novo, mas lembrou-se de permanecer contida. Depois de pensar um pouco, ela começou a escrever vários nomes químicos em torno da fórmula da poção. Ela então falsificou a página em uma química complicada e confusa. Sim, desde que não leia com atenção. Quem a folhear aleatoriamente não descobrirá os detalhes que escondia aqui. Excelente. Audrey se elogiou e voltou sua mente para a aquisição dos materiais. Vou primeiro procurar nos poucos cofres que temos.
Vou então tentar trocar as partes que faltam com outras pessoas se eu ainda não conseguir reunir todos. Só posso pedir ajuda ao enforcado ou ao tolo que posso oferecer como pagamento. Depois de pensar um pouco, Audrey fechou o caderno e o colocou em uma pequena estante. Depois disso, ela caminhou rapidamente até a porta e abriu. Uma Golden Retriever estava sentada com obediência do lado de fora. Os cantos da boca de Audrey se curvaram quando ela revelou um sorriso radiante. Suzy, você completou a missão perfeitamente. Nas histórias serializadas nos jornais, os detetives costumavam ter um assistente capaz. Eu acho que deveria haver uma cadela enorme apoiando uma verdadeira espectadora. Em um porão subterrâneo, iluminado apenas por uma vela bruxuleante, Alger Wilson ergueu a palma da mão e olhou para ela com cuidado. Depois de um longo tempo, ele soltou um suspiro. Ainda é tão milagroso. Não consegui descobrir nenhum detalhe específico, apesar de ter feito preparativos suficientes. Ele não conseguiu entender como o tolo realizou a convocação. Ele baixou o olhar e observou o pergaminho de pele de cabra na mesa à sua frente. No cabeçalho do pergaminho marrom amarelado, havia uma frase escrita em Hermes com tinta azul escura. Lord of Mysteries, capítulo 37. O clube. Sob o sol escaldante da tarde, Klein saiu de casa. Como tinha que andar da rua Cruz de Ferro até a casa de Welsh, ele usava uma camisa de linho em vez de seu traje formal de cartola e botas de couro. Também vestia um casaco marrom combinando um chapéu redondo de feltro e um par de velhos sapatos de couro. Dessa forma, não precisava se preocupar que o fedor de seu suor contaminasse o terno caro. Enquanto descia a rua Daffodil, caminhou em direção à rua Cruz de Ferro. Quando ele passou pela praça na esquina, deu uma olhada por instinto. As tendas já tinham desaparecido. A trupe de circo de antes havia saído após terminar sua apresentação. Klein originalmente pensou que a treinadora de animais que o ajudou a prever a sorte era uma especialista oculta. Ele acreditava que ela havia aparecido de propósito para guiá-lo depois de descobrir algo único sobre ele e que ela o encontraria e forneceria dicas no futuro. No entanto, nada disso aconteceu. Ela partiu para a próxima parada da turnê com a trupe de circo. Como poderia haver tantos clichês? Klein balançou a cabeça enquanto esboçava um sorriso. Ele virou na direção da rua Cruz de Ferro. A rua Cruz de Ferro não se caracterizava por ser apenas uma rua. Como o próprio nome sugere, era formada por duas estradas que se cruzavam. Com a interseção em seu núcleo, ela foi dividida em rua esquerda, rua direita, rua superior e rua inferior. Klein, Benson e Melissa moravam anteriormente na rua inferior. No entanto, os residentes que moravam em seu antigo apartamento e arredores não pensavam na área como rua inferior. Em vez disso, eles criaram o termo rua intermediária. Ao fazer isso, marcaram uma clara diferença entre os que ficavam lá e os pobres que viviam 200 metros abaixo. Lá, um quarto era ocupado por 5 ou 6 pessoas, às vezes até 10. Klein caminhou pela periferia da rua esquerda enquanto deixava sua mente vagar. Ele lembrou do caderno da família Antígonos e de como ele sumiu. Em seguida, pensou em sua importância para os falcões noturnos e nas mortes que resultaram disso. Seu coração lentamente ficou pesado enquanto seu rosto empalideceu. Naquele momento, uma voz familiar soou. Rapaz, o Klein virou a cabeça com curiosidade e se viu na entrada da padaria Smirin. A senhora Wendy com cabelos grisalhos estava cumprimentando-o com um aceno e um sorriso caloroso. Você parece meio infeliz. Wendy perguntou cordialmente. Klein esfregou o rosto e disse, um pouco, independente das suas preocupações, o amanhã sempre chegará, disse a senhora Wendy com um sorriso. Aqui, experimente meu chá gelado doce recém-criado. Não tenho certeza se combina com o paladar dos locais. Locais? Você não é uma senhora Smirin? Klein balançou a cabeça, divertido. Experimentar algo significa que é grátis, certo? Wendy Smirin ergueu um pouco o queixo e disse, você acertou. Na verdade, sou sulista. Vim para Tien com meu marido, mas isso foi há mais de 40 anos. Errei, naquela época, Benson ainda não havia nascido. Mesmo seus pais não se conheciam. Sempre fui um pouco desacostumada com as preferências alimentares dos nortistas e sempre sinto falta da comida da minha cidade, Natal. Tenho saudades das linguiças de porco, do pão de batata, das panquecas assadas, dos legumes fritos na banha e das carnes assadas com molhos especiais. Ah, e também sinto falta do chá gelado doce. Klein abriu um sorriso ao ouvir isso. Senhora Smirin, isso é com certeza um assunto que me deixa com fome, mas me sinto bem melhor. Muito obrigado. As iguarias sempre podem curar a tristeza. Wendy entregou a ele um copo com um líquido marrom avermelhado. Este é um chá gelado doce que fiz de acordo com minhas memórias. Experimente e me diga se é bom. Depois de agradecê-la, Klein tomou um gole e achou que parecia um chá vermelho gelado da terra. No entanto, não foi tão estimulante. O sabor do chá era mais forte e mais refrescante. Expulsou o calor trazido pelo sol escaldante no mesmo instante. É excelente.
Ele se maravilhou. Isso me deixa tranquila. Wendy sorriu com os olhos semicerrados enquanto observava terminar a xícara de chá de maneira afável. Depois de conversar com as senhoras Mirin sobre sua mudança, Klein voltou para a rua com a qual estava mais familiarizado. Havia muito menos vendedores ambulantes à tarde. Eles se reuniriam de novo após as 5:30. Os que ficaram para trás pareciam sonolentos e apáticos. No momento em que ele entrou na área, o coração de Klein de repente se sentiu dominado pela escuridão. Seu coração parecia pesado, abatido e sombrio por uma razão inexplicável. O que está acontecendo? Ele sentiu nitidamente algo errado sobre si mesmo. Então, parou de imediato e observou seus arredores, mas não viu nada de estranho. Depois de pensar um pouco, Klein levantou a mão e bateu na glabela como se estivesse pensando. Sua visão se transformou no mesmo momento. As auras dos vendedores ambulantes e pedestres apareceram. Antes que Klein pudesse observar as cores de sua saúde, sua atenção foi atraída pelas cores que representavam melancolia. Ele foi incapaz de determinar os pensamentos exatos do observado, mas a impressão desanimada, apática e sombria estava profundamente gravada em seu coração. Ao inspecionar a área, percebeu que nem mesmo o sol poderia dispersar aquelas cores escuras. Era uma sensação de melancolia que o manchava por anos de repressão. Ao ver isso, Klein entendeu o motivo de imediato. Assim como o velho Ni disse, ativar sua visão espiritual puxava para ambientes desconhecidos e o fazia sentir desconforto com facilidade. Também era fácil para ele ser afetado pelas emoções dos outros. Um princípio semelhante poderia ser usado em uma habilidade como a percepção. Essa era uma habilidade que ele obteve sem prática adicional depois de se tornar um vidente. Era um sentimento passivo que não podia ser recusado. Isso permitiu que ele sentisse diretamente a existência de qualquer coisa normal. Deveria haver um nível de interação ao perceber as coisas. Portanto, aos olhos de um Beyonder com poderes semelhantes aos de um médium espiritual, a intensidade das emoções de todos era bem clara. Eram como incêndios à noite. Portanto, as pessoas com alta percepção eram naturalmente afetadas pela atmosfera intensa de qualquer coisa normal. Ele só poderia praticar muito para compreender, controlar e se adaptar a tais resultados. Essa cor reprimida provavelmente é formada em um longo período de tempo, certo? Klein suspirou enquanto balançava a cabeça, sentindo-se um tanto afetado. Ele bateu em sua glabela 2 vezes de novo e se esforçou para convergir sua espiritualidade. Tá. Klein caminhou em direção ao apartamento enquanto sentia qualquer existência anormal ou pequenas conexões e procurava o caderno da família Antígonos que ele havia escondido. As ruas eram as mesmas de sempre. Havia água suja e lixo nas ruas. Só clareou quando ele chegou à entrada do apartamento. Klein empurrou a porta entreaberta e circulou o primeiro andar na escuridão que a luz do sol não alcançava. As escadas de madeira rangiam com frequência enquanto ele subia. O segundo andar estava escuro como sempre. Klein liberou sua percepção e olhou para a escuridão. No entanto, ele não apenas falhou em descobrir quaisquer pistas sobre seu caderno, como também falhou em ver quaisquer corpos espirituais invisíveis. Se fosse tão fácil encontrá-los, a maioria das pessoas comuns já teria percebido a existência do sobrenatural. Klein suspirou em reflexão. Ele já havia entendido que a maioria dos espíritos não existia na forma de corpos espirituais, mas na forma de espiritualidade. Apenas um médium espiritual poderia se comunicar efetivamente com eles. Depois de dar uma volta no terceiro andar, Klein deixou o apartamento e refez os passos de sua memória em direção à casa de Welsh. Ele caminhou por uma hora inteira, mas não descobriu nada ao longo do caminho. Do lado de fora do bangalô com jardim, Klein olhou para o prédio através dos portões de ferro trancados e murmurou para si mesmo: "Não há necessidade de eu revistar a casa de Welsh, certo? O capitão e a Madame Daly devem ter feito uma busca profunda no lugar. Além disso, não tenho a chave. Eles não podem esperar que eu suba pelas paredes, certo? Vou tentar outro caminho amanhã e andei tanto hoje, mas não há um contador de passos." Enquanto satirizava, Klein voltou ao distrito próximo. Ele planejava pegar uma carruagem pública para a companhia de segurança Espinho Negro para recuperar sua alocação diária de 30 balas. Ele precisava fazer uso de seu tempo e praticar. A falta de meios ofensivos rápidos e eficazes de um vidente só poderia ser compensada com seu revólver e sua bengala. O bairro ao redor da casa de Welsh era relativamente limpo. Lojas com vitrines limpas e brilhantes se alinhavam nos 2 lados da rua. Na curva da rua, Klein estava prestes a procurar a parada de carruagens quando seu olhar passou por algumas placas no segundo andar. Loja de departamentos Harrods. Bagunça de veteranos militares. Clube de adivinhação. Clube de adivinhação. Klein repetiu o nome em silêncio e lembrou que ele tinha que atuar como um vidente. Sim, eu deveria dar uma olhada e buscar novas ideias. Em meio a seus pensamentos confusos, Klein atravessou a rua e foi para o segundo andar. Ele entrou na entrada principal para ver uma bela atendente.
A mulher com cabelo castanho amarelado encolado avaliou Klein antes de dizer com um sorriso: Senhor, deseja que sua sorte seja lida ou deseja ingressar em nosso clube? Quais são as condições de ingresso? Perguntou Klein casualmente. A mulher explicou com grande familiaridade. Preencha seus dados e pague uma taxa anual de adesão. O primeiro ano é de 5 libras e os anos subsequentes serão de 1 libra por ano. Não se preocupe, não somos como clubes políticos ou empresariais que permitem a entrada por meio de recomendações de membros formais. Os membros podem usar livremente a sala de reuniões do clube e as várias salas e ferramentas de adivinhação. Podem desfrutar do café e chá que oferecemos e ler os jornais e revistas que assinamos de graça. Eles podem comprar almoço, jantar e bebidas alcoólicas a preço de custo, bem como materiais didáticos e de adivinhação. Além disso, convidamos pelo menos um adivinho famoso para dar palestras todos os meses para responder a quaisquer perguntas. Mais importante, você pode encontrar um monte de amigos com os mesmos hobbies e trocar ideias com eles. Parece muito bom, mas eu não tenho dinheiro. Klein deu um sorriso autodepreciativo antes de perguntar. Então, e se eu quiser que minha sorte seja lida? Lord of Mysteries, capítulo 38, Novato Amador. Ao ouvir a pergunta de Klein, a bela dama de cabelos castanhos amarelados amarrados com elegância pareceu perder a paciência. No entanto, ela manteve o sorriso e disse: Nossos membros são livres para fazer adivinhação para outros no clube. Eles também têm seus preços e cobramos uma pequena taxa. Se você deseja que sua sorte seja lida, você pode dar uma olhada neste álbum. Tem apresentações e taxas dos membros que estão dispostos a fazer adivinhação para os outros. No entanto, é segunda-feira à tarde, então a maioria de nossos membros está ocupada no trabalho. Nós só temos 5 aqui hoje. Ao apresentar o clube, ela convidou Klein para se sentar no sofá ao lado de uma janela no salão de recepção. Então, ela folheou o álbum e apontou os membros do clube presentes. Anas Vincent, famoso adivinho de Tingen, mentor residente do clube, bom em várias formas de adivinhação. Ele cobra 4 soles por vez. É muito caro e é o suficiente para fazer 2 jantares suntuosos para Benson, Melissa e o Klein estalou a língua em silêncio e não respondeu. Quando a mulher viu isso, ela continuou virando a página e apresentando um membro após o outro. E o último, Glasses, um membro que se juntou ao clube este ano. Ele é hábil em adivinhação de tarô. Ele cobra 2 centavos por vez. Senhor, quem você planeja escolher? Klein não fez cerimônia e respondeu: Senhor Glasses. A atendente ficou em silêncio por 2 segundos antes de dizer: Senhor, devo lembrá-lo de que o Senhor Glasses é considerado apenas um novato. Eu entendo. Serei responsável por minha própria decisão. Klein assentiu com um sorriso. Então, por favor, siga-me. A mulher se levantou e conduziu Klein por uma porta ao lado do salão de recepção. Não era um corredor muito comprido e no final havia uma sala de reuniões aberta. Havia luz solar suficiente e estava equipado com mesas e cadeiras. Havia jornais, revistas e cartões de papel. Um leve aroma de café permeava o lugar. A cerca de 2 salas da sala de reuniões, a atendente gesticulou para que Klein parasse. Ela acelerou o passo, entrou na sala e gritou gentilmente: Senhor Glasses, alguém deseja sua adivinhação. Venha. Uma voz cheia de surpresa e dúvida soou de imediato. Em seguida, houve o som de uma cadeira se movendo. Sim, qual sala de adivinhação você gostaria de usar? Respondeu a mulher sem qualquer emoção. Sala Topázio. Eu gosto da Topázio. Glasses apareceu na porta da sala de reuniões e olhou com curiosidade para Klein, que esperava não muito longe. Ele era um homem na casa dos 30. Sua pele era um pouco escura e suas pupilas eram de um tom verde escuro. Sob seus cabelos claros, amarelos e macios, ele vestia uma camisa branca e colete preto. Um monóculo pendia de seu peito e ele parecia ter uma boa disposição. A atendente não disse mais nada ao abrir a porta da sala Topázio, que ficava ao lado da sala de reuniões. As cortinas internas estavam bem fechadas, tornando-a escura. Parecia que apenas fazendo isso alguém obteria revelações dos deuses e dos espíritos para conseguir um resultado de adivinhação preciso. Olá, eu sou Glasses. Nunca esperei que você me escolhesse para sua adivinhação. Glasses fez uma mesura de cavalheiro, entrou com pressa na sala e sentou-se atrás de uma mesa comprida. Sendo franco, estou apenas tentando adivinhar para os outros. Eu não tenho muita experiência. Por enquanto, não sou um bom adivinho. Você ainda tem uma chance de voltar atrás. Depois que Klein me devolveu a reverência, ele entrou e fechou a porta atrás de si. A luz que entrava pelas cortinas. Ele disse com um sorriso: Você é um homem muito honesto, mas eu sou alguém que é muito firme em suas escolhas. Por favor, sente-se. Glasses apontou para o assento à sua frente e pensou por alguns segundos. A adivinhação é meu hobby. Hehe. Na vida, muitas vezes a pessoa recebe orientação do divino, mas a pessoa comum é incapaz de entender com precisão o significado.
Esta é a razão pela qual a adivinhação existe e também porque entrei para este clube. Nesse aspecto, ainda me falta confiança. Façamos da adivinhação que se segue uma troca livre. Gostou da minha sugestão? Eu cobrirei as taxas exigidas pelo clube. É apenas um quarto de centavo. Clyme não concordou nem balançou a cabeça. Em vez disso, ele sorriu. Pelo que parece, você tem um emprego bem remunerado e decente. Enquanto dizia isso, ele inclinou seu corpo um pouco para frente. Ele segurou a testa com o punho direito e bateu nela 2 vezes. Mas isso não aumenta a precisão da minha adivinhação, respondeu Glasses com humor. Sua cabeça dói? Você quer adivinhar problemas relacionados à saúde? Um pouco. Desejo adivinhar onde está um item. Clyme já havia pensado em uma desculpa enquanto se recostava lentamente. Em seus olhos, a aura de Glasses se apresentava com clareza. As cores alaranjadas de seus pulmões eram escuras e esparsas. Elas até influenciaram o brilho em outras áreas. Isso não é um sintoma de exaustão, Clyme assentiu de maneira indiscernível. Você está procurando por um item perdido? Glasses pensou por alguns segundos antes de dizer. Então vamos fazer uma determinação simples. Ele empurrou as cartas de tarô empilhadas com cuidado na mesa preta para Clyme. Acalme-se. Pense nesse item e pergunte a si mesmo se ainda pode ser encontrado. Ao fazer isso, embaralhe e corte o baralho. Tudo bem, Clyme não se lembrava mesmo de como era o caderno antigo. Tudo o que pôde fazer foi repetir a pergunta para si mesmo. O caderno da família Antígono ainda pode ser encontrado? Enquanto repetia o pensamento, ele habilmente embaralhou e cortou o baralho. Glasses pegou a carta de cima e a empurrou para Clyme. A carta estava voltada para baixo na horizontal. Gire no sentido horário até que fique na vertical. Em seguida, vire A. Se a carta estiver invertida, o que significa que a imagem do cartão está voltada para longe de você. Isso indica que o item não pode ser encontrado. Se a carta estiver na vertical, podemos continuar a adivinhação e buscar sua localização real. Clyme seguiu suas instruções e virou a carta da horizontal para a vertical. Ele agarrou a ponta da carta de tarô e a virou. Era uma carta invertida. Que pena, Glasses suspirou. Clyme não respondeu porque sua atenção estava voltada para a carta de tarô à sua frente. A pessoa na imagem da carta invertida estava vestida com roupas lindas e um esplêndido adorno de cabeça, o tolo. É o tolo de novo. Não pode ser coincidência. Certo, de acordo com o enforcado e o velho Neil, a adivinhação é o resultado da comunicação da espiritualidade e do mundo espiritual com o eu de dimensão superior. As cartas de tarô são apenas uma ferramenta conveniente para ler o que a verdade simboliza. Em teoria, usar qualquer item de adivinhação não importa, pois não afeta o resultado. Clyme franziu a testa enquanto pensava por um momento. Pode adivinhar se o item já está nas mãos de outros? Claro. Siga o mesmo procedimento e faça de novo. Glasses assentiu com rico interesse. Clyme embaralhou e cortou o baralho enquanto pensava em sua pergunta. Ele sacou uma carta e a colocou na horizontal antes de girá-la na vertical no sentido horário. Terminou todos os preparativos com uma expressão séria. Respirando fundo, Clyme estendeu a mão e virou a carta de tarô. Por favor, não seja o tolo de novo. Enquanto rezava, relaxou de repente porque a carta era da estrela e estava invertida. Pelo que parece, o item ainda não foi levado por outras pessoas. Glasses interpretou com um sorriso. Clyme assentiu e ergueu a mão direita. Ele tocou sua glabela, parecendo estar imerso em pensamentos. Então, tirou 2 centavos com um brilho de cobre escuro do bolso e empurrou para Glasses. Eu não disse que era grátis. Glasses disse com uma carranca. Clyme riu enquanto se levantava. Este é o respeito que a adivinhação merece. Tudo bem, obrigado por sua generosidade. Glasses levantou e estendeu a mão. Depois de apertar sua mão, Clyme deu 2 passos para trás e se virou. Ele caminhou até a porta e girou a maçaneta. Quando estava prestes a sair, ele de repente virou a cabeça e fez um som conciso. Sr. Glasses, sugiro que procure um médico o mais rápido possível. Concentre-se em seus pulmões. Por quê? Perguntou Glasses surpreso. Você está me amaldiçoando porque não está satisfeito com os resultados da adivinhação? Clyme pensou por um momento antes de dizer. É um sintoma baseado na cor do seu rosto. Você pensou a glabela parece escura. Glabela parece escura era a primeira vez que Glasses ouvia tal descrição. Clyme não deu mais explicações ao sair da sala com um sorriso. Ele fechou a porta de madeira atrás de si. Ele é um médico sem licença ou um fitoterapeuta? Glasses balançou a cabeça, divertido. Ele então pegou seu monóculo para a adivinhação. Ao olhar com atenção, ele percebeu que sua glabela estava escura mesmo. Mas isso era um problema do meio ambiente. Na escuridão devido às cortinas fechadas, não apenas sua glabela estava escura, mas todo o seu rosto estava envolto em escuridão. Não é uma piada muito agradável, Glasses murmurou. Preocupado, ele adivinhou sua própria saúde para se certificar de que tudo estava bem. Depois de deixar o clube de adivinhação, Clyme tinha um plano adicional para o futuro. Era para economizar o máximo de dinheiro possível para pagar a taxa anual para se tornar um membro do clube.
Depois disso, ele poderia começar a atuar como um vidente. Quanto ao motivo pelo qual não escolheu atuar de forma independente, foi porque ele não tinha recursos e canais no momento. Ele não podia ficar nas ruas como vendedor ambulante, pois afetaria de sua reputação. Alguns minutos depois, a carruagem pública chegou. Klein gastou 2 centavos e chegou à rua Zutland, que não ficava muito longe. Ele empurrou a porta da companhia de segurança Espinho Negro, mas não viu a familiar garota de cabelos castanhos. Ele só viu o Leonard Mitchell de cabelos pretos e olhos verdes com seu porte poético atrás do balcão da recepção. Boa tarde. Onde está Rosanne? Klein perguntou depois de tirar o chapéu e se curvar. Leonard sorriu e apontou para a divisória. Esta noite é o turno dela no arsenal. Sem esperar que Klein fizesse outra pergunta, Leonard disse como se estivesse refletindo sobre o assunto. Klein, tem uma pergunta que sempre me intrigou. O que é? Klein ficou confuso. Leonard levantou-se e disse sorrindo com um tom relaxado. Porque Welsh e Naya cometeram suicídio no local enquanto você voltou para casa? Provavelmente tem a ver com como a existência desconhecida me fez levar o caderno da família Antigonos para escondê-lo, respondeu Klein com a suposição oficial. Leonard andou ao redor antes de se virar para olhar diretamente nos olhos de Klein. Se o objetivo do suicídio era silenciá-lo e apagar todas as pistas, porque você não destruiu o caderno ali mesmo? Lord of Mysteries, capítulo 39. Truque interessante. Na verdade, não sei se o caderno está destruído ou escondido, mas, pelo raciocínio inverso, se fosse destruído, poderia ter sido na hora. Não havia necessidade de eu retirá-lo para tal. Ao ouvir a pergunta de Leonard, Klein entrou no modo de detetive do teclado no mesmo instante e disse com um suspiro. Talvez quando Welsh, Naya e eu fizemos contato com a existência desconhecida, ela gostasse do sacrifício de vidas ou desejasse que situações semelhantes continuassem. Com o suicídio com certeza facilmente descoberto, fui obrigado a tirar o caderno para escondê-lo e me preparar para a segunda rodada de entretenimento da existência. No entanto, algum contratempo aconteceu durante o processo e não consegui meu suicídio. Este foi um palpite fundamentado que Klein fez a partir de seu consumo de romances, filmes e dramas de TV que envolviam sacrifícios de culto. Quanto ao contratempo que aconteceu no meio do caminho, ele sabia muito bem que era devido à variável inesperada de ele ser um transmigrador. Uma boa explicação, mas acredito que pode haver outras possibilidades. O sacrifício suicida de Welsh e Naya pode ter possibilitado que a existência desconhecida descesse a este mundo. Então, aquele caderno é um receptáculo ou um terreno fértil para o mal. Ele fez você levá-lo embora para escondê-lo, preocupado que o destruíssemos se descobríssemos seu nascimento antes que se tornasse forte. Leonard Mitchell sugeriu outra possibilidade. Tendo dito isso, ele olhou nos olhos de Klein e sorriu levemente. Claro, talvez o caderno tenha sido destruído com o objetivo de esconder seu conteúdo, ocultar o receptáculo ou a encarnação do mal. Dessa forma, há uma razão suficiente para o seu suicídio fracassado. O que ele quer dizer? Ele suspeita de mim? Ele suspeita que o corpo do Klein original é um receptáculo usado para a incubação do mal? Não, ele é na verdade um receptáculo para um transmigrador na verdade. Encarnação não é um termo correto. Klein ficou surpreso. Enquanto criticava a ideia em segredo, ele pesou suas palavras. Não vou tentar me defender porque perdi as memórias daquele período. Seja o capitão ou a Madame Daly, eles já confirmaram que estou bem. Sua piada não é engraçada. Estou apenas considerando uma possibilidade. Não elimina o golpe que a existência desconhecida encontrou quando desceu e que causou o fracasso do seu suicídio. Acreditamos que a Deus acabará por nos abençoar. Leonard riu enquanto mudava de assunto. Você descobriu alguma coisa à tarde? Após a conversa e os encontros anteriores, Klein ficou muito cauteloso com Leonard. Ele respondeu de maneira composta. Não. Planejo tentar uma rota diferente amanhã à tarde. Ele apontou para a divisória e disse. Vou precisar ir ao arsenal para pegar as balas. O clube de tiro abria às 9 da noite. Afinal, sua disponibilidade aumentava só depois que muitos de seus membros saíram do trabalho. Que a deusa te abençoe, Leonard sorriu enquanto gesticulava o sinal da lua carmesim em seu peito. Ele observou Klein passar pela divisória e ouviu seus passos descendo as escadas. O sorriso de Leonard gradualmente desapareceu enquanto um olhar de dúvida aparecia em seus olhos verdes. Ele sussurrou algo com um tom descontente. Descendo as escadas, Klein seguiu o corredor iluminado por lâmpadas a gás até o arsenal e os arquivos. A porta de ferro estava aberta e Rosanne, com seus cabelos castanhos, estava parada na frente da mesa. Ela conversava com um homem de meia idade que usava cartola e tinha uma espessa barba preta. Boa tarde, não. Boa noite. É sempre noite aqui. Klein, ouvi do velho Neil que você se tornou um Beyonder. Um vidente. Rosanne virou a cabeça e o inundou com suas perguntas. Ela não escondia sua curiosidade e preocupação. Klein assentiu com um sorriso. Boa tarde, senhorita Rosanne.
É sempre noite aqui, mas dá uma sensação de serenidade. A descrição que você deu não foi precisa o suficiente. Deve-se dizer que a poção da sequência que consumi tem o nome de vidente. Você ainda escolheu se tornar um Beyonder, afinal Rosane disse com um suspiro enquanto caía em pensamentos profundos. Pain olhou para o homem de meia idade ao lado dela e perguntou com educação. Você é outro membro dos Falcões Noturnos ou um dos outros 2 funcionários civis que não conheci? Rosane franziu os lábios e disse. Fred, nosso colega. Ele deseja trocar de horário comigo para ter a noite livre depois de amanhã. Ele planeja ir ao teatro no Distrito Norte com sua esposa para assistir o Orgulhoso. É para comemorar seu 15º aniversário de casamento. Ele é mesmo um cavalheiro romântico. Fred sorriu enquanto estendeu a mão e disse, com a senhorita Rosane por perto, não há nada que precise ser repetido. Olá, Klein. Nunca esperei que você se tornasse um Beyonder tão rápido. Quanto a mim, talvez eu nunca tenha coragem. Talvez seja como diz o ditado, o ignorante não conhece o medo, disse Klein de maneira autodepreciativa enquanto estendia a mão para apertar a de Braid. Eu não ter coragem não é algo ruim, comentou Braid com um aceno de cabeça. Um Beyonder uma vez me disse antes de sua morte para nunca investigar os assuntos estranhos e perigosos. Quanto menos você souber, mais você viverá. Nesse momento, Rosane interveio. Klein, não precisa se preocupar. Ouvi do velho Nilk, como vidente, você será um suporte. É relativamente seguro, desde que você não tente se comunicar com existências desconhecidas. Porque você está vestido com essas roupas. São tão impróprias para um cavalheiro. Para que você está aqui? Estou aqui para receber minhas 30 balas. Klein não respondeu à primeira pergunta de Rosane. Ele acreditava que ela esqueceria rapidamente o assunto. Tudo bem, Rosane apontou para a mesa e disse. Fred, é todo seu. Você deve saber onde estão as chaves e os marcadores. Oh, o velho Neil é mesmo mesquinho. Ele nem deixou o café moído na mão. Ele me prometeu que eu poderia beber até me fartar hoje. Ela tagarelou enquanto Klein recebia as balas. A dupla saiu junta e seguiu caminhos separados na rua Zuteland. Um pegou uma carruagem pública para casa enquanto o outro entrou no clube de tiro. Pane. Klein repetiu o processo, agarrar a arma, erguer os braços, atirar, liberar o cilindro, ejetar os cartuchos vazios e encher os cartuchos, várias vezes. Ele se familiarizou com o processo e o incorporou em sua memória muscular. Claro, ele fez algumas pausas para revisar e corrigir o processo. Depois de terminar sua prática, Klein usou o chão para fazer vários exercícios como flexões. Ele trabalhou duro para treinar seu corpo e melhorar seu físico. Depois que tudo acabou, ele se sentou em uma carruagem sem trilhos para casa. Só então percebeu que eram quase 7 horas e o céu já estava escuro. No momento em que Klein planejava ir ao mercado ou à rua comprar os ingredientes para o jantar, a porta se abriu. Melissa voltou com sua sacola cheia de artigos de papelaria. Além disso, ela carregava muitos mantimentos. Eu pensei que você e Benson chegariam em casa bem tarde. Esta manhã, tirei um sólido lugar onde você esconde o dinheiro. Ao ver o olhar questionador do irmão, Melissa explicou com seu jeito sério de sempre. Já que você pegou o dinheiro, por que não pegou o transporte público para a escola? Klein lembrou do assunto que o incomodou pela manhã. Melissa disse com uma carranca. Por que eu deveria pegar uma carruagem pública? Custa 4 centavos para chegar à escola. Com a viagem de volta, gastaria 8 centavos. Contando com Benson e você, gastaremos 24 centavos em transporte por dia. Isso é um soli inteiro. Em uma semana, sim, sem contar o domingo, ainda são 12 centavos. É quase igual ao nosso aluguel. Pare. Não ostente suas proezas matemáticas, Klein abaixou a palma da mão de uma maneira divertida. Melissa parou primeiro antes de acrescentar. É muito bom caminhar para a escola. Nosso professor disse que todos deveriam se exercitar com frequência. Além disso, posso pegar alguns componentes danificados no caminho. Klein riu e disse, então vamos fazer as contas de novo. O transporte público custa 12 solis. O aluguel é de 12 solis e 3 centavos. É um total de 1 libra, 4 solis e 3 centavos. Usar o salário de Benson é suficiente para pagar por isso e ainda sobrará um pouco de troco. Sim, ele recebeu o salário da semana passada. Quanto a mim, ainda posso ganhar 1 libra e 10 solis por semana. Mesmo que comêssemos carne todos os dias contando despesas como gás, carvão, lenha e condimentos, ainda sobraria um pouco se fôssemos frugais no almoço. Podemos até assinar os jornais da manhã por apenas 1 centavo. Em 2 meses, quando compensar o adiantamento, poderei economizar dinheiro para você e Benson. Podemos ter roupas novas, mas temos que pensar em possíveis acidentes. Melissa manteve-se firme em seu ponto. Klein sorriu para ela e disse, então, podemos comer menos carne. Você não acha que gastar 100 minutos na estrada é uma perda de tempo?
Você poderia usar esse tempo para ler mais e pensar mais sobre os problemas e melhorar seus resultados. Assim, Melissa, você vai se formar com notas excelentes. Você será capaz de encontrar um emprego com um bom salário. Quando isso acontecer, que preocupações terá? Ele exibiu toda a sua experiência adquirida em debates com pessoas em fóruns e enfim convenceu Melissa. Ela concordou em pegar o transporte público para a escola. Ufa, eu enfim a induzi a fazer isso. Não, como posso chamar isso de indução? Isso se chama convencimento, Klein satirizou antes de assumir os mantimentos que Melissa havia comprado. Ele disse com um suspiro: lembre-se de comprar carne bovina, de carneiro ou de frango como até ficar satisfeita e divirta-se. Só então você terá um corpo saudável e um cérebro inteligente para atender aos exigentes requisitos necessários para seus estudos. Só de falar já fico salivando. Melissa franziu os lábios e, após alguns segundos de silêncio, disse: tudo bem. Na manhã seguinte, após garantir que Melissa pegasse uma carruagem pública, Klein e Benson se separaram e foram para suas respectivas empresas. No momento em que Klein entrou pela porta, viu o velho Neil e Rosanne conversando na recepção. O primeiro ainda estava em sua clássica túnica preta, sem nenhuma preocupação com os olhares dos outros. A última havia mudado para um vestido casual de cor creme. Bom dia, Sr. Neil, senhorita Rosanne, cumprimentou Klein enquanto tirava o chapéu. O velho Neil lançou-lhe um olhar travesso. Bom dia, você não ouviu nada que não deveria ter ouvido ontem à noite, certo? Não, dormi muito bem. Klein também ficou bastante intrigado com isso. Ele só poderia atribuir isso à sua percepção inadequada. Ah, não se importe com isso. Na verdade, não é tão fácil de ouvir. O velho Neil apontou para a divisória e disse: vá para o arsenal. Continuaremos nossas aulas de misticismo nesta manhã. Klein acenou com a cabeça, seguiu o velho Neil escada abaixo e chegou ao arsenal para substituir Braid, que ficou de plantão a noite inteira. O que vamos aprender hoje? Perguntou Klein com curiosidade. O velho Neil arrastou sua resposta e disse: o conhecimento básico e complicado. Mas antes disso, deixe-me ensinar-lhe um truque interessante. Ele apontou para a corrente de prata em seu pulso. Havia uma pedra da lua pura pendurada na corrente. Lord of Mysteries, capítulo 40. Currículo de misticismo. Um truque interessante? Klein perguntou por extrema curiosidade. O velho Neil riu e disse: vou completar minha patrulha do arsenal, depósito e arquivos. Use as 2 xícaras sobre a mesa para fazer 2 xícaras de café. Em uma delas, coloque algo desagradável. Quanto ao que é, você pode decidir por si mesmo. Use sua imaginação. O único pedido meu é não desperdiçar muito pó de café. Esses são grãos de café cultivados no Planalto de Fena Potter e moídos à mão por mim. Tudo bem, embora não tivesse certeza do que o velho Neil estava fazendo. Klein concordou com alegria. Ele o observou abrir os portões de ferro do arsenal com uma chave de cobre e, então, ouviu o eco de passos lá dentro. Lentamente, ele colocou as xícaras na mesa e confirmou que ainda havia água quente na chaleira. Ele removeu a tampa da lata de prata e, usando uma pequena colher com brilho metálico, Klein colocou uma colher de pó de café aromático rico em cada uma das 2 xícaras. Então, despejou a água quente e mexeu. Como um transmigrador que veio de uma época abundante em recursos, ele não estranhava o café. No entanto, limitava-se apenas ao café instantâneo. Depois de terminar a tarefa, Klein ponderou por um momento e sentou-se. Cruzou a perna direita e pegou um pouco da lama que manchara a sola das botas de couro e colocou na xícara esquerda. Em seguida, mexeu com cuidado de novo até que as cores e os cheiros das 2 xícaras de café ficassem quase indistinguíveis. Alguns minutos depois, o velho Neil saiu do arsenal enquanto balançava as chaves. Ele então fechou os portões de ferro com um estrondo. Você terminou. Ele virou seus olhos vermelho escuros ligeiramente turvos e olhou para Klein do outro lado da mesa. Sim, respondeu Klein com um aceno de cabeça. O velho Neil riu, tirou a corrente de prata do pulso e sentou-se. Sua expressão logo se tornou serena. Ele estendeu a mão esquerda que segurava a corrente e permitiu que ela pairasse sobre a xícara de café à sua direita. A pedra da lua quase tocou o líquido. Em meio à calma relaxante, a pedra da lua tremeu de repente. Começou a girar a corrente no sentido anti-horário. Esta xícara é aquela com a coisa desagradável, disse o velho Neil com certeza. Sem esperar que Klein confirmasse, ele guardou a corrente de prata, pegou a outra xícara de café e tomou um gole. Você gosta de café amargo? Estou acostumado a tomá-lo misturado com uma colher de açúcar e uma de leite. Klein não respondeu, mas em vez disso perguntou com seu interesse despertado. Sua adivinhação com certeza é precisa. Foi por causa da pedra da lua. Isso era a pedra da lua, certo? O que fiz é conhecido como radiestesia de pêndulo na adivinhação. Também é chamado de radiestesia espiritual.
Ela depende da conexão de sua própria projeção astral com o mundo espiritual e o espaço para se comunicar com a inteligência espiritual por meio da ajuda de materiais naturais, como cristais, pedras preciosas ou metais especiais. Adivinha-se o bom e o mal das coisas. Falemos das 2 xícaras de café. Um movimento no sentido anti-horário implica mal, enquanto um movimento no sentido horário é bom. Se não se move, não é bom nem mal. Você pode escrever a declaração em um pedaço de papel. Note que é uma afirmação e não uma pergunta. O velho Niu largou a xícara de café e explicou em detalhes. Klein perguntou como se estivesse pensando. Isso significa que se deve usar frases de interrogação? Sim, você não pode usar fulano está disposta a ser minha noiva, mas você deve usar fulano está disposta a ser minha noiva? Escreva em um pedaço de papel e coloque-o sobre a mesa. Em seguida, use sua mão dominante para segurar a corrente do pêndulo. É importante que use sua mão dominante, disse o velho Niu com uma risada. Ao fazer isso, mantenha o braço reto. Ajuste o comprimento da corrente e deixe a pedra da lua pendurada logo acima do pedaço de papel a ponto de quase tocar o que escrevemos. Em seguida, feche os olhos e repita a frase 7 vezes em sua mente. Abra os olhos quando terminar e veja se o pêndulo espiritual gira ou não. Caso contrário, feche os olhos de novo e repita o processo até que ele se mova. Klein acenou de leve com a cabeça e perguntou: sentido anti-horário significa não e horário significa sim? Também pode ser interpretado como sucesso ou fracasso, corrigiu o velho Niu. Ele ensinou a Klein os outros usos e detalhes da adivinhação do pêndulo espiritual. Klein ponderou sobre o assunto e descobriu que era um truque de adivinhação muito útil. Por exemplo, ele poderia usá-lo rapidamente em um ambiente desconhecido para determinar se a comida que lhe ofereciam era venenosa ou não. Ele não precisava de nenhum conhecimento adicional de biologia de campo. Claro, tais métodos de adivinhação eram simples demais. As respostas que ele poderia receber eram limitadas a 2 ou 3. Não havia como aprofundar a investigação ou interpretação. Por exemplo, embora algo possa ser prejudicial ao corpo, pode se tornar muito benéfico após algum processamento. Um exemplo foram certos alimentos. Eles eram mesmo prejudiciais ao corpo, mas nada sério. Se alguém estivesse à beira da fome, comê-lo não seria um grande problema. Essas eram coisas que a radiestesia espiritual não podia determinar. Terei que economizar dinheiro rapidamente para comprar cristais ou prata pura para criar um pêndulo espiritual. Klein suspirou. O velho Niu olhou para ele perplexo. Você pode solicitar um direto. Este é um problema padrão para Beyonders, ainda mais Beyonders como nós que assumem uma função de suporte. Ainda há um pêndulo espiritual de topázio e prata pura no arsenal, mas ainda não sou um membro formal da equipe. O coração de Klein palpitou de excitação, mas ele se sentiu um pouco hesitante. O velho Niu riu e disse: para os Beyonders, independente de serem membros formais ou não, eles precisam receber conveniências em outras áreas, pois não há aumento de salário. Talvez a palavra vantagens seja mais adequada. Vou pedir para o capitão mais tarde. Klein cerrou os punhos em segredo enquanto se decidia. Como ele poderia saber se o capitão aprovaria seu pedido sem tentar? Tudo bem, disse o velho Niu com um sorriso. Podemos começar oficialmente nosso currículo de misticismo. O básico consiste em simbolismo. Você sabe o que significa simbolismo. Klein relembrou os fragmentos que ouvira e as coisas que vira e escutara de seu mundo espiritual e da névoa cinzenta. Ele deliberou e disse: seja o mundo espiritual, o espaço estelar ilusório ou reinos desconhecidos, eles estão além do nosso mundo sensorial. Não é algo que possa ser descrito com precisão pelas informações que nossos ouvidos, nariz e olhos obtêm. O que obtemos são apenas experiências indescritíveis e revelações diretas. Eles também aparecem como símbolos abstratos ou pictóricos. Eles representam itens diferentes e significados diferentes. Muito preciso. Como esperado de um vidente, o velho Niu assentiu solenemente. Apenas quando conseguir interpretar os símbolos, você poderá mesmo dar o próximo passo no mundo do misticismo. Sim, as ilustrações nas cartas de tarô e cada um dos elementos nas imagens são símbolos. São símbolos feitos pelo homem que nos ajudam a entender e interpretar as revelações primordiais. Ele puxou um pedaço de papel e pegou uma caneta tinteiro ao lado dele. Em seguida, desenhou uma curva curta. Depois disso, ele acrescentou algumas linhas verticais abaixo da curva. Ele olhou para Klein e perguntou: você sabe o que esse símbolo representa? Klein olhou para ele por um bom tempo antes de dizer com hesitação: Sirius, o velho Niu exalou. Este era o símbolo da constelação Bumper Harvest. Esta é a constelação Thunderous e esta é a constelação Frost. Ele casualmente desenhou mais alguns símbolos. Conforme os memorizava, Klein não pôde deixar de comentar: os nomes dessas constelações são especialmente pouco sofisticados. Sim, sem sofisticação, que cafona e retrógrado. O velho Niu revelou um sorriso. O imperador Roseli pensava o mesmo naquela época.
Ele sempre teve a intenção de mudar os nomes das constelações para coisas como Virgem, Câncer e Escorpião. Infelizmente, ele não teve forças para ir contra a tradição. No mínimo, os nomes antigos dessas constelações e as datas correspondentes que orientam a agricultura e as colheitas. Tenho que dizer que o Imperador Roselli com certeza foi uma pessoa visionária. Klein estava sem palavras. Sim, o Imperador Roselli provavelmente foi uma pessoa decente em vida. O velho Niu não conseguiu entender o humor de Klein e continuou explicando os vários símbolos básicos, como as várias constelações, o Sol, a Lua Carmesim, a Estrela Marrom, a Estrela Vermelha e a Estrela Azul. Enquanto falava sobre isso, ele orientava Klein a como desenhar o astrolábio de adivinhação e indicava a que coisas prestar atenção. Ele também ensinou sobre os materiais e a criação de uma bola de cristal e a escolha de encantamentos. Os ensinamentos sobrecarregaram Klein. Se não fosse por sua descoberta de que a poção vidente havia melhorado um pouco sua memória, ele teria pedido ao velho Niu para parar para ajudá-lo a digerir as informações. Isso é tudo para a aula de misticismo de hoje. Pense bem e pergunte-me se tiver alguma dúvida. O velho Niu pegou um relógio de bolso de ouro e abriu rapidamente para ver as horas. Não se esqueça de ler os documentos históricos que preparei para você. Para ser franco, sinto medo de vê-los. Tudo bem, Klein pegou os pedaços de papel que foram esboçados com símbolos pelo velho Niu. Ele revisou o conhecimento de misticismo que aprendeu hoje com rapidez para evitar esquecê-lo. O velho Niu tomou um gole de uma xícara de café recém-preparado e disse: "A memória em si não serve. Você tem que praticar muitas vezes. Dessa forma, você pode tornar o conhecimento instintivo. Além disso, a cogitação deve ser realizada todos os dias. Apenas mais prática e uso permitirão que você compreenda o poder da poção, cavando os mistérios que ela esconde e removendo seus efeitos desagradáveis." Com isso levantado, Klein lembrou-se de atuar e do clube de adivinhação. Ele sondou: "As habilidades da minha poção estão relacionadas à adivinhação. Praticar sozinho não vai adiantar. Eu preciso fazer contato com muitas pessoas e com o divino para que elas desenvolvam logo. Planejo ingressar no clube de adivinhação depois de ter algum dinheiro sobrando, aquele na Rua Rose, Burgo Norte, para me tornar um verdadeiro vidente." Isso não era algo que ele pudesse esconder dos falcões noturnos no futuro. Era melhor prepará-los. Sua ideia é muito parecida com a de Daily. Ela sempre clamou por ser uma verdadeira médium espiritual. O velho Niu balançou a cabeça e riu. "Mas por que você deve esperar até ter dinheiro sobrando? Você pode pedir a Dan e fazer com que ele financie suas despesas. Organizações como um clube de adivinhação também podem ter cultistas ou membros de organizações malignas. Como um funcionário civil dos Falcões Noturnos e um Beyonder padrão, sua associação torna mais fácil para nós monitorá-los. Faz parte do trabalho. Nós monitorávamos esses lugares com regularidade, mas como não temos mão de obra, não podemos vigiá-los o tempo todo. Agora, podemos deixar você cuidar de um. Eu posso fazer isso." Ao olhar para a expressão séria do velho Niu, Klein ficou estupefato. "Isso é um pedido de financiamento de despesas para assuntos particulares. Eu não sei nada sobre esses assuntos. Na verdade, sou apenas um guerreiro do teclado. Você deseja usar seu próprio dinheiro para fazer isso?" O velho Niu sorriu e acrescentou ao ver o rosto de Klein. Klein imediatamente balançou a cabeça ao responder com firmeza: "Planejo relatar isso ao capitão." O velho Niu assentiu com satisfação e olhou para a xícara de café com aquela coisa desagradável dentro. "Não havia sido descartada. Que você colocou aí?" Klein sorriu com embaraço. "É só um pouco de sujeira debaixo das minhas botas. Sua cor e seu pó de café parecem quase os mesmos." O velho Niu ficou surpreso quando de repente apertou a boca e rugiu: "Por que você ainda não jogou fora?"